Alegria, salve, salve, família Seente. Que legal você, mais um vídeo aqui com a gente fica muito feliz com a participação de vocês. É uma alegria muito grande poder contar com vocês aqui nos nossos vídeos, que a gente faz com muito carinho. Hoje, no nosso podcast, nós vamos trazer uma filha da casa que está terminando o curso de desenvolvimento mediúnico, que tem uma história interessante para contar. A Daniele Mota. Dê um olá, Daniele, para todo mundo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? É uma imensa satisfação hoje estar aqui para gravar esse vídeo com vocês e espero poder contribuir de alguma forma, né, com a minha história de vida pessoal com vocês, com todos que assistirem. William, eu quero agradecer pelo convite, tá, de hoje estar aqui, podendo falar um pouco sobre mim. Agradeço a Andréia também, é um prazer estar participando. Um salve com muita alegria, família Seente, gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal Conversando sobre a Espiritualidade, e mais um podcast no caminho da espiritualidade. Hoje recebendo essa menina linda e muito bem apessoada, né? Como eu sempre brinco, gente fina, elegante e sincera, né, André? Só o que a gente tem aqui no nosso grupo, né? Exatamente, a gente tem novos e grandes amigos, né? São novos amigos dessa encarnação, né, Dani? Mas a gente já sabe que tem caminhado junto aí desde outras vidas. A gente teve essa relação, né? Com certeza, para sentir tanta empatia logo de cara, tem que ter algum caroço nesse angu, né? Dani, vamos começar aqui com o podcast com você, para você contar para a família Seente como foi a sua infância, como era a questão da espiritualidade na casa onde você nasceu e foi criada. Bom, eu cresci com as minhas irmãs, 2 irmãs, meu pai e minha mãe, e todos eram evangélicos, né? Então, já era um ritual mesmo da nossa família ir para a igreja toda semana. Na segunda-feira era culto de oração, que para a gente que era criança era muito chato, né? Porque você ficava o tempo todo realmente em oração. Então, começava, eu acho que era às 7 da noite até às 9h30, e a gente não podia conversar, e tinha que estar lá. Quarta-feira era culto aberto ao público, e sexta-feira era doutrina. Então, e no domingo era o culto, né, de domingo, que era o principal da semana. Então, a gente tinha a semana inteira voltada praticamente para a espiritualidade. Era o tempo todo, né, pensando no que a gente ia fazer na igreja no domingo. Quando eu era criança, ainda eu era do grupo das crianças, então a gente se apresentava à noite, tinha que cantar um hino infantil, depois eu passei para o grupo dos adolescentes, era mesmo ritual, depois o grupo dos jovens. Então, a espiritualidade era constante na nossa casa, né? Mas eu não posso dizer que nesse tempo todo eu sentia mesmo a presença de Deus, era mais um hábito mesmo de família. Dani, fala para mim como que você se sentia, desde quando você lembra, desde criancinha, como é que você se sentia com essa maneira de ver a religiosidade, se você se sentia bem, se você questionava, se era permitido o questionamento? Na verdade, o questionamento tinha até uma pauta aberta para a gente questionar, né, nos grupos de jovem, mas, na verdade, a gente só podia questionar aquilo que eles já passavam. Então, você podia ter dúvidas sobre aquilo que ele passou. Se você não entendeu, você não entendeu o que ele está falando. Agora, se você tivesse alguma dúvida além daquilo, já não era respondida, porque era aquela verdade que a gente seguia da Bíblia, da forma que aquele pastor ou aquele dirigente interpretava, e pronto. O que você que tivesse de pensamento contrário àquilo, você tinha algum problema, você precisava entender que era aquilo apenas a verdade. Então, para mim, era muito complicado, porque eu sempre fui muito questionadora, desde pequena. Então, a maioria das pessoas liam a Bíblia só na igreja, né? Eu não, eu continuava lendo em casa, eu sempre estava lendo a Bíblia. Eu achava interessantíssimo e eu queria entender mais. E a Bíblia não é tão fácil, né, para poder se decifrar. E aí, se eu questionava, eu falava, não, isso já expliquei, é isso e pronto. Então, cada vez mais, eu imaginava que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu não conseguia sentir aquilo que me ensinavam. Então, eu comecei a pensar, o que está acontecendo? Será que Deus não gosta de mim?
Será que eu que estou errada? Eu via minhas irmãs se sentindo bem, minha mãe se sentindo bem, com Deus, é o que elas falavam. Mas eu pensava, será que elas sentem isso mesmo? Porque eu não sinto nada. Aí eu orava, fazia jejum, falava, não, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso sentir Deus. Com o passar dos anos, eu comecei a pensar que Deus realmente não gostava de mim. Eu falava, não, não é possível. Eu sinto tudo diferente. Eu amava os hinos, nossa, eu adorava os louvores, a banda da igreja, os ensaios. Era um ritual já para mim, né? Então eu via mais como um clube que eu me sentia bem do que uma coisa realmente espiritual. Aí depois, com o tempo, isso foi ficando mais forte. Teve uma ocasião, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu estava na igreja e eu ouvi um grito, assim, um grito horrível, tipo um filme de terror, bem alto. Aí eu olhei para os lados, assim, estava tocando a bateria, o pessoal tocando hino, e aquele grito, falando, gente, mas ninguém está ouvindo isso? Ninguém ouviu. Aí eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a ouvir ou ver alguma coisa assim estranha. Aí eu comentei, falaram que era coisa da minha cabeça, tá bom, passou. E isso eu me sentia cada vez mais angustiada. Era uma sensação muito estranha, inquietante. Eu assisti no podcast da Andréia esses dias, eu me identifiquei bastante, porque você se sente o tempo todo observada, incomodada, parece que tem pessoas ao seu redor, era essa sensação que eu sentia. E aí eu pedia a Deus, eu pedia muito, eu falava, Deus, me ajuda, me mostra onde eu estou errando, o que eu faço de errado, por que eu me sinto assim? Então, logo depois desse episódio, eu ainda era pequena, antes dos 10 anos, eu estava dormindo um dia, aí eu olho para a cozinha, a nossa casa era bem pequena, então, do quarto eu via a cozinha, e aí eu estava olhando assim no escuro de madrugada, eu comecei a ver uma pessoa se formando. Aí eu pensei, é coisa da minha cabeça. Aí começou se formando, assim, aí eu vi uma capa preta, assim, um chapéu preto, só a silhueta. Aí eu virei de costas. Era um homem, em pé de chapéu e capa preta. Aí eu virei de costas e falei, não, não é possível, é coisa da minha cabeça. Aí eu comecei a ouvir os passos, aqueles sapatos de couro, sabe? Batendo no chão que era encerado, de cimento queimado. Aí eu comecei a gritar, chamei minha mãe, aí minha mãe falou, não, isso é coisa da sua cabeça. Ninguém acreditou em mim, mas eu estava tremendo tanto, chorando tanto, que falaram, não, alguma coisa essa menina viu, né? Depois, com o tempo, a minha mãe foi a única que acreditou que eu tinha realmente visto alguma coisa, porque mãe, né, não conhece o filho, né? Sabe quando não está mentindo. E só que esse foi um episódio que marcou toda a minha vida. Eu vivi com medo. Eu tinha medo o tempo inteiro. E a pior coisa é ter medo, né? Eu imaginava, era o meu sonho conseguir dormir de luz apagada, ficar sozinha em casa. E eu não conseguia de jeito nenhum. Minha mãe saía, ou minhas irmãs, eu ficava apavorada, preferia ficar na rua, eu tinha medo de voltar a ver alguma coisa, né? E nessa altura, o que vieram falar para mim na igreja, né? Que era o demônio. Então, além de eu ser uma criança, já está com medo, falar que o demônio está atrás de você. Falar, gente, tá vendo? Deus me odeia mesmo, né? Tá até o demônio atrás de mim. E aí eu não sabia o que fazer, né? Aí isso também me ocasionou eu ficar sempre em busca de alguma coisa que eu nem sabia o que era, tentando me entender e sem ninguém para poder me explicar. Porque na igreja eu não acredito em espírito, né? Só com espírito ruim, que eu acho que é estranho. Porque é isso que eu sempre questionava. Então, quando aparece alguém que está endemoniado, que fala que está né, em processo de obsessão, falando, mas espírito bom não existe, só existe ruim? Ela, não existe, tá bom. E assim eu fui crescendo. Aí comecei o quê? A me interessar mais por leitura. Aí terminei de ler a Bíblia, achei a Bíblia linda, falei, olha que legal, beleza, bola para frente, né? Porque dentro disso tudo Deus me odeia, e como dizia o pastor, né? Alguns nascem como que era? Alguns nascem para salvação e outros para perdição. Então, eu era da perdição, não tinha o que fazer. Aí, eu comecei a ler livros de filosofia. Eu não lembro qual foi o primeiro que eu li, eu acho que foi do Nietzsche, e eu achei interessantíssimo aquela maneira de ver a vida. Aí eu comecei a procurar outros, né? Aí eu falei, nossa, gente, que bacana pensar assim, né? Nesse tipo de questionamento da vida, que podem ter outras verdades, que não é tão linear assim. E nisso eu comecei a me afastar da igreja, e foi muito complicado. Imagina, a igreja evangélica, família evangélica, tudo bem tradicional, eu falar que não ia mais para a igreja. Foi difícil, né, Dani? Você lembra Muito. Até com pesar, né, da sua história. Lembro, foi muito difícil, porque eu não queria deixar minha mãe triste.
Mas, tipo, na doutrina que a gente vivia, a gente não podia usar saia, ou não podia usar calça, era só saia, né? Porque diz a Bíblia, né, conforme a interpretação de alguns, que a mulher não deve vestir vestes de homem, e nem ao contrário. Então, né, eles decifravam que a gente não podia usar calça. E eu, cansada de passar frio, porque nessa época, né, anos 80, final de 80 para 90, fazia frio de verdade, né? Eu lembro de ir para a escola de manhã, tava as folhas na rua, tudo com geada, com os cristais de gelo, e eu sempre com saia. Minha mãe não tinha condições de comprar meias, botas, a gente passava muito frio. Aí eu comecei a crescer, comecei a trabalhar. Aí eu falei, eu vou comprar uma calça. Aí pronto, minha mãe falou, pronto, perdi minha filha de vez. Já tá vendo o demônio, usando calça, não vai mais para a igreja. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Gente, a Daniele é escritora, né? Mas ela usa um pseudônimo nos livros dela, e aqui embaixo nós vamos deixar o link dos livros dela para vocês conhecerem. Então, vocês vão ter aqui os livros que ela escreveu. Quantos livros foram, Dani? Nesse momento, eu estou com 4 livros escritos. São 2 que já são publicados, e tem 2 que estão apenas na Amazon, né, como e-book. Eu ainda não publiquei eles em formato físico, que é o que eu pretendo fazer nos próximos meses. O primeiro livro foi O Escândalo, Sem Escambo, que é onde eu falo da história da minha família e de toda a minha infância. Esse livro foi muito especial para mim, porque ele me trouxe um alívio e também trouxe uma reconciliação com as minhas irmãs, com a minha mãe, com meu pai, mesmo não estando mais aqui, e comigo mesma. Foi uma forma de terapia que eu nunca tinha alcançado, e nenhuma terapia, nenhuma sessão de psicóloga. Eu, escrevendo, eu consegui ver melhor toda a situação, né? Todo o panorama, que não era tão linear também, que todo mundo tem os seus problemas, todo mundo na família tem o seu papel, o seu sofrimento, não foi só eu que sofri, né? Então, é Escândalo Sem Escambo. O nome desse livro surgiu porque eu sempre fui muito escandalosa, né? Eu falo alto, rio alto, e quando eu era pequena, tudo fazia escândalo. Era a minha forma de me defender, falar, nossa, você vai fazer o que eu quero, então eu vou gritar. E ficava gritando, que nem louca. E sem escambo, porque eu sempre gostei do termo escambo, de troca, né? Você tem algo que você pode me ajudar, eu tenho algo que posso te ajudar, a gente troca, ao invés de dinheiro. Então, sem escambo, porque eu nunca tive nada em troca, era como eu me via. Então, assim que eu escrevi esse livro, foi quando eu vi que a escritora que já estava em mim, porque desde pequena na escola, a minha alegria era escrever redação, eu escrevia a minha, escrevia dos meus colegas, eu sempre amei livros, e daí agora eu não parei mais. O segundo livro é O Era Uma Vez, que fala de um novo mundo, depois da pandemia, porque eu fiquei imaginando o ser humano realmente deu ruim, é hora de voltar. Porque depois da pandemia eu imaginava que as pessoas fossem se unir mais. Aí começa logo 2 guerras seguidas na Europa. Falei, não é possível isso. Aí eu comecei a imaginar um mundo melhor. E daí que surgiu a ideia de juntar seres de outros planetas para vir nos resgatar, porque a gente não estava conseguindo sozinho. E depois eu escrevi o Portas, que fala de várias histórias de vidas, difíceis e duras, que foi uma identificação com o momento de vida que eu estava passando, e onde eu me vi em muitas situações que estão ali, muitas pessoas que vieram falar para mim, é muito interessante. E o último foi a Sétima Trombeta. Sétima Trombeta, ela fala da vinda de Jesus. Mas eu imaginei a vinda de Jesus como um Jesus negro, feliz, alegre e simples, que anda pelas ruas, conversa com todo mundo de uma forma suave, ele transmite a mensagem da paz. E alcança a todos. Então, eu quis fazer, em época que todo mundo fala de fim do mundo, eu quis falar do assunto de uma forma leve e humorada. Então, tá aí, né, um pouquinho das minhas últimas 4 obras. Continuo escrevendo, já tem mais 2 aí que eu estou produzindo. Inclusive, estou escrevendo um, né, para ajudar o nosso grupo espiritual, cedendo, na verdade, a minha mão, né, psicografando, que é uma experiência que está me fazendo muito bem, eu estou achando incrível fazer isso. É uma experiência muito recompensadora.
Então, como eu falo demais, vamos lá, o que interessa para eu continuar resumindo a trajetória. Eu só queria perguntar uma coisa para você, Dani. Essa questão da mediunidade, de você ver espíritos, ouvir coisas que as pessoas não ouvem, ver coisas que as pessoas não veem, isso foi uma constante na sua vida ou isso parou por um tempo? Isso foi uma constante, só que eu não percebia, porque para mim era normal. Então, eu via que as pessoas achavam que eu era louca, mas eu pensava, as pessoas aqui são loucas, eu sou normal, porque eu olho pro cachorro, eu vejo que ele tá triste, porque eu sabia que minha mãe ia chegar antes dela chegar, eu sabia que o telefone ia tocar antes de tocar, sabia quem estava chamando no portão sem olhar, para mim era normal. Então, todo mundo falava, nossa, como você é estranha, você é louca. E eu falava, gente, mas por quê? Então, imagine como isso foi difícil para mim. Quando eu comecei a perceber que isso não era normal. Aí eu falei, gente, não é normal, pelo menos para a maioria das pessoas. Falava, mas eu sou o quê, então? Eu sou um ET? Falando, eu vejo a vida, então, de uma forma que ninguém vê. Então, até o quê? Até que ponto tudo que eu vivi até agora é real ou não é real? É muito estranho quando você começa a perceber isso. E demora para perceber, porque é tipo um quebra-cabeça, né? Um dia é uma coincidência aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, até que você... É demais. Fala, não, tem alguma coisa estranha, muito estranha acontecendo. E para quem você pede ajuda? Ainda mais, não é comum se falar de nada assim. As pessoas, se você fala alguma coisa assim, fala, Deus me livre, o que é que está acontecendo? Você precisa se benzer, você precisa procurar alguma coisa. Então, você fica se sentindo completamente só. E como eu já achava que Deus me odiava, né? Porque eu era uma pecadora de calça, sem chance de qualquer coisa, de redenção. Eu pensava, eu ficava num desespero, que eu comecei a crescer, qual que era a minha fuga? Beber. Eu comecei a beber em excesso. E o mais engraçado, vou falar uma coisa para vocês, eu nunca gostei mesmo. Eu não era aquela pessoa que fala, nossa, eu tenho prazer, igual muita gente fala, né? Eu fazia aquilo justamente para sair, para tentar sair do ar, para sentir alguma coisa, para não sentir tanto, porque a gente que é médio, a gente sente demais, né? Então, aquilo estava me cansando. Falava, gente, como eu posso olhar para uma pessoa e saber que ela está triste, que ela está precisando de ajuda? E aquela tristeza dela ainda ficava comigo. Eu ficava em casa, meu Deus, aquela pessoa está mal, mas que pessoa? Aquela pessoa que passou por mim na rua. É muito estranho isso. E eu não tinha para que explicar. Que dificuldade, Dani, você passar por tudo isso de criança, adolescente. Eu imagino Sim. que deve ter sido uma tortura para você também, como foi para mim. É uma tortura, porque as pessoas te agridem verbalmente. Se você pede ajuda, porque tem hora que você parece que vai pirar de vez, né? Ah, não bastante, eu fui parar no hospital psiquiátrico também, porque eu comecei a ficar num estado, porque eu estava sempre irritada, sempre nervosa, e a nossa mente, agora eu consegui entender melhor, que a gente realmente ouve outras pessoas, mas para mim, aquilo é a minha cabeça, o tempo todo pensando sem parar, sem parar, sem parar, isso é muito cansativo. E quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir direito, eu sentia que vinham me acordar, aí falava, mas você teve um sonho ruim? Falava, não, você estava sonhando com quem? Com nada, é uma sensação, tipo, que te puxa, que te cutuca. Falava, nossa, Dani, para com isso. Aí eu já tinha medo, né, do demônio que vinha me buscar desde pequena. Aí essa sensação em volta de mim. Aí começou os pensamentos suicidas, né? Então, eu não me sentia amada em casa, não me sentia completamente rejeitada desde pequena, justamente por eu já ser diferente, já pensava diferente, me sentia diferente na igreja, então sempre foi um motivo em casa de frustração. Minha mãe agora, hoje em dia, é diferente, eu sei que ela me ama, né, que tudo que ela fez foi o melhor que ela pôde, dentro das possibilidades dela, do conhecimento dela, mas na época, ela falava que eu fazia as coisas para provocar ela, para irritar ela, para tirar a paz dela, enquanto eu estava pedindo ajuda, né. Então, isso foi me fazendo ficar muito afastada de casa. Eu fazia de tudo para estar fora de casa. Quanto mais eu crescia, mais eu me distanciava. Então, eu saía de casa para ir para uma balada à noite, ficava 3, 4 dias fora de casa. Muitas vezes ficava num lugar que eu nem sabia onde estava, chorando, sozinha. Aí eu só pensava em me matar.
Aí eu comecei a pensar todo dia, eu orava e falava, meu Deus, tem tantas mães, né, que têm filhos doentes, que estão no hospital, já que o senhor não gosta de mim mesmo, pega minha vida e troca por uma dessas, para que elas se sintam melhor, porque eu não aguento mais aqui. Aí minha mãe falava, para de drama, isso raramente eu falava com alguém, porque essas coisas a gente não fala com ninguém, né? E aí eu fiz a primeira tentativa, né, de me matar, eu fui pesquisar. Vai lá no computador, deririri, como se fosse um dia normal. Quantos anos você tinha nessa primeira tentativa de suicídio? Eu acho que eu estava com 20 ou 21. Eu era bem nova. Eu fui pesquisar a dose certa de remédio tarja preta, junto com bebida alcoólica, o que daria uma parada cardíaca, assim, mais fácil, né? Que não daria como dar errado. Porque eu achava uma forma mais fácil, que seria menos indolor, né? Era isso que eu queria, uma coisa menos indolor, já que era para morrer, que pelo menos não sofresse tanto. Aí lá fui eu, né? Eu tomei, né, eu nem lembro, né, na época qual remédio eu estava tomando, porque eu sempre tomei remédio antidepressivo. Tomei vários com a garrafa de vodka, falando, agora vai. Não foi nada, caí dura assim de cara no chão. Eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia me mexer, não conseguia mexer. Nessa hora, a vontade de morrer passa para desespero. Falando, porque eu não morri, ainda não consigo levantar. Foi muito desesperador. Até eu ser socorrida demorou muito, porque eu estava com o telefone do meu lado, eu não conseguia falar para chegar alguém para me socorrer. Mas você, Dani, você chegou a ser socorrida? Como é que foi sua recuperação? Porque é óbvio que você se recuperou, senão você não estava aqui falando com socorro, né? Sim, eu fui socorrida, aí eu estava prestes a ter uma parada cardíaca, mas eles conseguiram, né, me animar, fiquei 5 dias internada na ala psiquiátrica. Então, quando minha mãe foi me ver, nossa, eu me senti tão egoísta, foi a sensação mais forte de maldade própria que eu senti, quando ela olhou para mim e falou, filha, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Então, aí nesse momento, eu pensei, não, eu não faço isso nunca mais, por causa dela. Falei, aí o primeiro pensamento que veio, né? Falei, eu não pensei nem que ela me amasse a esse ponto, mas ela falou com tanta sinceridade que eu me senti muito mal. Aí eu falei, mas eu não pensei, ainda bem que eu sobrevivi, eu pensei, e agora, que eu não posso nem me matar, o que eu vou fazer? Então eu continuava, né, na minha vida autodestrutiva. E eu parei de pensar. Você desculpa, mas não posso nem me matar, é ótimo. Né? Não é? Essa foi para dar risada. Eu não posso nem me matar, Cacilda. O que eu vou fazer da minha vida? Você não posso nem me matar. Falando, eu não consigo sentir nada. Falando, eu nunca senti aquela sensação que as pessoas falam, nossa, gente, hoje eu tô tão feliz. Lógico, eu sempre fui sorridente, sempre fui alegre, ninguém nem imaginava que eu passava isso tudo. Porque dentro de mim, pouquíssimas pessoas via como eu ficava. Muitas vezes, eu morando só, eu ficava em casa chorando a noite inteira, falando, meu Deus, me tira daqui, me tira daqui. E daí é que um ponto importante, né, que eu não falei, que eu e minha irmã do meio, a gente tem uma relação bem supernatural, que é muito estranha. Todas as vezes que eu estava assim, ela aparecia em casa. E era uma distância grande, hein? Muito grande. Teve uma época que eu estava morando no Tatuapé, ela morando lá em Itapecerica da Serra. Aí eu passava a madrugada inteira pedindo para morrer. Porque daqui a pouco ela batia na minha porta. Dani, senti você me chamando. O que você tem? Ela sabia que eu estava mal. Então, aí também, né, já é um ponto interessante de frisar. Mas tudo isso, Dani, você atribui ao fato da mediunidade, da incompreensão das pessoas. Então, ela está dizendo que sim com a cabeça, e vai complementar. Para você ver como é importante a gente falar sobre isso aqui na internet. É muito importante todos que estão assistindo esse vídeo pararem para pensar, porque muitas pessoas vivem esse inferno. Eu contei isso no meu podcast, a Dani está contando aqui no dela. Então, é uma coisa muito comum, né? E quando é tratado adequadamente, a pessoa tem uma vida maravilhosa, uma vida feliz e equilibrada. Não é isso, Dani? Com certeza. Eu fico pensando quanto tempo eu perdi. Né? Tudo bem, hoje eu não me lamento mais, porque para mim isso serve como aprendizado para ajudar outras pessoas.
o fato de você nunca ser ouvido, você sempre ser chamado de louca, gente, isso faz um mal tão grande, que você falta enlouquecer de verdade. Eu cheguei ao ponto de eu mesmo pedir para me internarem. Eu falei, eu vou me internar, porque eu não sei o que eu faço comigo. Eu vou fazer o quê? Abrir um zíper? Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Caio Fernando. Ele fala, dá uma vontade de pegar um zíper e abrir, sair de dentro da gente e sair correndo, mas não dá. Então, eu estava numa busca que eu não sabia o que era. Eu falava, eu quero sentir alguma coisa, porque eu não vou ficar fingindo que eu estou sentindo. Falava, eu quero sentir, eu sei que existe algo mais, porque eu vejo, antes de uma catástrofe, os pássaros se movem antes. Falando, Deus é real, sim, mas eu não consigo senti-lo, por quê, então? Esse era o meu questionamento, sozinha. A pessoa pensava, o que você fica fazendo sozinha? Eu querendo entender. E você continuava vendo, ouvindo os espíritos nesses transes todos e nesse sofrimento todo? Eu não via dessa forma, como eu vi quando eu era pequena, né, de ver literalmente, eu sentia. E é por isso que as pessoas, e eu achava muita gente estranha que vinha falar comigo, muitos moradores de rua ficavam atrás de mim, assim, me perseguindo, em muitas situações. Tipo, eu trabalhei uma época numa fábrica de mel, que eu passava por um caminho que eu ia andando, sempre, tinha um mendigo lá todo dia, ele só olhava para mim, ele só vinha atrás de mim, e todo mundo falava, nossa, todo mundo achava engraçado, mas eu não achava engraçado, porque eu sentia o olhar diferente, eu já via diferente, mas eu não sabia o que era. Em outro lugar que eu fui trabalhar também, todo dia, tinha lá um morador de rua me olhando, era uma sensação maligna. E se eu tentava explicar, eu falava, não, mas a pessoa é inofensiva. Eu falava, mas não é isso que eu estou falando. É aquela sensação de estar sempre cercada. Então, era um ataque constante, o tempo inteiro. Até que começou pessoas virem a me falar de coisas que aconteciam na minha vida que não tinha como saber. E eu ficava, e isso vai te enlouquecendo muito mais, porque você não pensa que pode ser espírito. Eu nem pensava nisso. Então, você pensa, eu sou louca. Lógico que eu sou louca. Aí, o tempo foi passando e eu não imaginava entrar jamais num local espírita, umbandista, nem nada disso, porque da onde que eu cresci, umbanda, candomblé, isso é um demônio total, é totalmente um chifrudo. Então, eu nem imaginava. Mas toda vez que eu ouvia toque de tambor, eu sentia como se estivesse me chamando. E era uma sensação nítida. Eu falava, mas como eu sinto que algo está me chamando? É uma sensação. E era uma coisa reconfortante. Aí, algumas vezes eu saí, tinha um bar que eu ia, lá em Pinheiros, e eles tocavam, às vezes, o DJ, ele era do candomblé, e ele tinha umas músicas que eram misturadas com ponto. Quando eu ouvia aquelas músicas, gente, me dava uma coisa por dentro, eu falava, meu Deus, era uma sensação boa que eu nunca tinha sentido. Eu falei, eu quero conhecer um terreiro de Umbanda. Falei, não quero nem saber, agora que eu mato a minha mãe de desgosto, né? Primeiro, eu fui a primeira a usar calça. Depois eu fiz uma tatuagem quando eu tinha 18 anos, né? Desse tamanho na barriga. Ela falou, você quer me matar? Depois eu comecei a beber. Agora pronto, vou na macumba. É o desgosto da família. Cheguei no terreiro, depois de muito tempo, de muito pensar, de muitos avisos, de ter ouvido 2 ou 3 vezes durante a minha vida alguém desconhecido chegar para mim, 2 ou 3 vezes que eu me lembre, falar assim, você acredita em alguma coisa? Tem uma cigana que está sempre com você. Quando você bebe demais, é ela que te ajuda a beber. E eu não desacreditava. Eu falava, eu acredito que pode existir tudo. Eu falando, mas eu não sinto nada. Então, quando eu cheguei no terreiro, foi uma sensação de chegar em casa. Eu fui morrendo de medo, pensando, já chegar lá, o demônio já vai estar lá na porta, né, me esperando. E eu falei, nossa, gente, mas é folha aqui, todo de dia, todo mundo de branco, que estranho, cadê, né, todo mundo, cadê o balde de sangue, os cabritos fritos? Esse terreiro é onde? Em São Paulo? Em São Paulo, tem o Itarobá, como é o nome do pai, amor? O pai Edilson, nossa, foi uma pessoa maravilhosa, que foi fundamental nesse início. Nós chegamos naquele local, eu e o Alexandre, né, que é meu companheiro, e assim que nós entramos, foi uma sensação de paz, era uma gira de caboclo, e eu vendo aquilo tudo, pensando, gente, mas é tão tranquilo, que eles só falam de Deus, reza um Pai Nosso, que estranho, cadê o ritual maligno? Nada.
né? Você é bem recebido, recebi uma recepção amorosa, calorosa, perguntou o nosso nome e só rezar o Pai Nosso. Eu acho todo aquele ritual bonito. Eu falando, gente do céu, que sensação boa. Aí, assim que eu entrei, eu vi tinha um médium, né, que estava lá na gira, e eu olhei para ele e eu vi um índio. Aí eu falei, nossa, que legal, eles até se vestem mesmo, caracterizado de índio, que bonito. E era eu que estava vendo, já fazia muitos anos que eu não via nada assim nitidamente, né? Então, aí depois eu fui ver e era uma senhora ainda, a médium, que era do Caboclo Sete Flechas. Ela que era médium, que trabalhava com Caboclo Sete Flechas, eu estava vendo um índio, né? Então, eu falei, gente, que sensação boa. Eu fui conversar com o médium, que era um caboclo de Ogum, e ele falou para mim, como você está se sentindo aqui hoje? Eu falei, bem, como eu nunca tinha me sentido. Ele falou, você quer me pedir alguma coisa? Eu falei, eu quero me sentir em paz. Eu falei, eu não aguento mais essa sensação de tormento. Eu quero dormir em paz. Eu sinto uma sensação em volta de mim, alguma coisa me rondando, me cutucando. E aí ele falou, a partir de hoje eu vou estar lá. Isso nunca mais vai acontecer. E nunca mais vai acontecer. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu crescendo em igreja evangélica, você ouve tanta coisa, mas eu não via nada, eu não estou desfazendo da religião em si, né? Eu só posso falar da minha experiência da igreja que eu vivi, e eu nunca senti essa paz, nunca vi algo acontecer assim, você pedir alguma coisa e acontecer já. Eu, naquele dia, levei umas ervinhas para casa, pus embaixo do meu travesseiro e dormi bem. Nunca mais eu tive essa sensação de ataque. Então, a partir daí, já veio uma sensação de gratidão gigantesca. Você tinha quantos anos aí nesse momento? Nesse momento, faz 5 anos. Olha o quanto que eu sofri até aqui, né? Eu estou com 42 anos, né? Fazem 5 anos que eu conheci o que me trouxe um alívio para as minhas questões espirituais. E foi só o começo, né? No caso, então, foi com 37. Isso. 37 anos de busca sem saber do quê, mas eu sabia que era algo que era sobrenatural, que agora para mim é natural, né? Algo que era de dentro de mim, que eu falava, eu sinto algo que eu preciso descobrir o que é. Falando, não faz sentido eu chegar nesse mundo, morrer e acabou, tem algo a mais, tem algo a mais, tem algo a mais. Então eu lia, pesquisava, tentava falar com as pessoas, e essa busca era só minha. E como conversar isso com alguém sem ser chamado de louca? Então, eu era constantemente chamada de louca, e isso estava me fazendo eu me sentir cada vez mais louca, ficando cada vez mais agressiva, mais chata. Eu conheço bem essa sensação. As pessoas te olhando e vendo você como maluca. Uma pessoa horrível. Sem esperança. As pessoas vibrando isso para você é uma coisa terrível. E veja só, isso que sua família era evangélica, agora você imagina, minha espírita e passei por isso. Só por vocês, eu continuo louco até hoje, tá? E eu já estou com quase 56, se é que eu chego até lá. Mas a gente é um louco do bem. Mas aí, antes disso, eu estava num desespero sem fim, né? Porque é complicado resumir, né? São muitos anos. Então, eu tinha minhas recaídas, né? Onde eu bebia demais, saía por aí, ficava com um monte de gente. Eu queria sentir alguma coisa, mas não adiantava, não sentia nada. Eu sentia desespero, tristeza e uma revolta sem fim. E a dor do mundo nas minhas costas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer terapia, eu estava com 19 anos. E eu cheguei para a médica e eu falei, ela falou, qual que é o seu problema, assim, né, mais profundo que você sente? Eu falei, eu sinto a dor do mundo, eu sinto uma mãe com fome, eu sinto a guerra na África, eu sinto as pessoas morrendo na enchente todo ano, falando, como é que eu posso ser feliz desse jeito? Ela falava, mas você pode fazer a sua parte. Eu, sim, mas se eu fizer a minha parte, eu vou conseguir ajudar 100% das pessoas? Ela falava, não. Eu falava, então, nunca vou ser feliz. Ou o tamanho do meu drama. Ou vai ficar todo mundo bem, ou ninguém fica, porque não tem como. Bom, aí você
ficou nessa casa por quanto tempo, nesse terreiro de Umbanda? Eu fiquei até me mudar para cá, para Peruíbe, que vai fazer 3 anos agora, dia 13 de maio. Enquanto eu estive, desde que eu conheci, eu fiquei indo direto, como assistente mesmo. Não pensei em desenvolver. Que dia, hein? 13 de maio? 13 de maio. Dos velhos. Que Sim, dia. o dia que nós viemos para cá. Eu acho bastante significativo, hein? E a gente continuou indo como assistente, né? E participava das giras, conversava com os caboclos. Nossa, a primeira vez que conversei com o Preto Velho, meu Deus do céu, eu falei, gente, que sensação boa. Eu nunca tinha me sentido tão acolhida, tão amada. E foi logo que eu me formei e comecei a dar aula. Então, eu não tinha com quem dividir uma coisa minha boa, porque não tinha ninguém para falar. Não vou dizer que eu não tenho pessoas queridas, assim, que eu tenho consideração, mas só que tem uma coisa que eu tenho, que é sinceridade comigo mesma, né? E a gente sabe que as pessoas não se importam, né? A gente sabe quem se importa. Então, para mim, não fazia sentido eu falar. Eu sempre preferi ouvir, né? Eu falei, vou falar sobre mim com quem quer ouvir. Quando você chega na Umbanda, você vai conversar com os guias, eles te ouvem, você sente que aquilo é real. Então, não tem como você não se apaixonar. Quando é o nosso caminho, né? Porque cada um se sente bem na religião que é para si, né? Mas para mim foi surpreendente. Ele ria comigo, me abraçou. Falei, a partir desse momento eu quis melhorar, porque eu pensei o quê? Eu também valho alguma coisa. Eu estou num lugar existe sim a possibilidade de eu ser amada, porque eu nem acreditava mais nisso, né? Não acreditava. Então você ficou 2 anos nessa casa, depois mudou aqui para Peruíbe. Sim. Aí eu me mudei para cá. Peruíbe, como é que foi? Assim que eu mudei, o meu desespero de não encontrar nenhum lugar para ir, porque eu me apeguei completamente, né, ao terreiro, porque era uma coisa que estava me fazendo muito bem. E aí eu pensei, o que eu faço? Antes de eu sair de lá, os próprios guias falaram, você pode estar em qualquer lugar, os seus guias estão sempre com você, e você vai ser direcionada para um local onde você se sinta bem, que possa trabalhar, ou possa apenas ser assistente, não tem problema. E foi exatamente o que aconteceu. Quando a gente chegou aqui, a gente começou a procurar um lugar, não achamos nenhum lugar, a gente foi num lugar primeiro muito estranho, não gostamos. Aí o pai do meu filho veio, né, aqui um dia para trazê-lo, e a gente conversando, a namorada dele frequentava o terreiro do baiano Manuel da Mata, que é do pai Wellington, né? Aí ela falou, né? Eu também sou um bandista. Ela falou: tem um terreiro aqui que é muito bacana, que lá realmente é de caridade, né? Que foi uma dica que o pai de santo, quando a gente saiu lá do pai Adilson de São Paulo, falou, né? A gente perguntou que dica você pode dar. Ele falou: acho que vocês já aprenderam um pouquinho aqui, né? O templo de Umbanda é caridade, eles não vão cobrar por serviço, eles vão falar de coisas boas, vão tratar bem, tá? Aí você já sabe que é um local, né? Que você pode estar indo e aos poucos você vai sentindo, seus guias vão mostrando, aí beleza. Aí a gente chegou aqui, né? Aí a namorada do pai do meu filho falou do templo do Baiano Manuel da Mata, que lá é um local de caridade mesmo, que não cobrava por consulta. A gente falou: ótimo, vamos lá. E realmente nós nos sentimos bem, começamos a frequentar e fomos convidados, né? Eu fui convidada para desenvolver a mediunidade, falou que, né, que eu tenho uma mediunidade bem latente, estava precisando desenvolver. No terreiro que eu estava anteriormente, tinha acabado de chegar. E eu nem pensava em nada disso, eu era bem reticente, né? Pra você ver o carinho que os guias têm, né? Eles vão bem devagar, né? E tanto que eu lembro que no dia que eu cheguei lá a primeira vez, o pai da casa falou para mim, e no momento eu nem me atentei, né? Ele falou: você, desde pequena, foi criada de uma forma muito certo, correto, errado, correto, a vida não é bem assim. A partir de agora, as coisas vão começar a se mostrar de uma forma para você diferente, mas é aos poucos. Gente, mas o que ele quer dizer com isso? Aí eu fiquei pensando, anos depois de um ano, começou a mostrar um pouco mais, depois falando, bem aos poucos mesmo, porque senão a gente se choca, né? Então, quando eu cheguei lá no terreiro do Wellington, os guias já me convidaram para começar a desenvolver, falou: já está na hora de você começar a desenvolver, se você quiser, lógico, né? Eu falei: não, eu quero. Então, comecei já a ter esse contato, esse primeiro contato, de sentir mesmo, né, a vibração dos guias, a incorporação, e foi tudo muito intenso, foi como se eu estivesse voltando para algo, não como se eu estivesse começando.
Então, eu senti que falando, é isso que estava faltando. Falando, ainda não está completo, mas é isso, eu estou no caminho. Então, também foi muito importante, porque durante esses primeiros anos que a gente veio para cá, nós viemos sozinhos, eu e o Alexandre, meu marido, e o meu filho. Nós três começamos do zero, a gente veio com a cara e a coragem, né? Então, a gente estava precisando de apoio, e os guias foram muito, muito carinhosos, sempre conversando com a gente, falando para a gente não desistir, para a gente estar com a cabeça em pé, manter a cabeça no lugar, falando que a gente não estava só. Isso foi de suma importância. Mas a minha ansiedade ainda pessoal por algo a mais espiritual, eu sentia que ainda não era ali. Então, eu falei, não, mas ainda está faltando alguma coisa. E em conversa com os próprios guias, sempre me aconselhava a mesma coisa, não é a casa. Falando, é você, a busca é sua, isso é particular. Você vai ter que, ora, pede para os seus guias que eles vão te mostrar, e você também tem que se sentir bem. E a primeira dica que eu dou, tem que ter preceitos, valores e regras na casa que vai de acordo com o que você é. Daí já é uma dica valiosa, que você já vai começar a sentir mais à vontade, falar que é meu lugar. Eu vim nessa, né? Falei, bom, vou ouvir, né? E aí eu fui conhecer o tal do Seente, né? O tal do Seente, o Centro de Evolução. Como é que você chegou no Seente? Eu cheguei no Seente através do Alexandre, e o Alexandre trabalha com detetização, né? Então, ele foi na casa de uma cliente, que é a Beth, que é uma das nossas irmãs do Seente, e a Beth falou, né? Eu acho que o Alexandre viu alguma coisa, uma guia, alguma coisa assim, eu não lembro da conversa, foi ele que estava lá, né? Só sei que chegaram a conversa que a Beth estava frequentando o Seente, se ele quisesse conhecer, que o convite estava feito. Aí ele falou, por que não, né? Vou lá. E ele foi, se sentiu bem, não estava num momento bom, foi acolhido de forma extremamente carinhosa, não só, né, pelos guias, que são maravilhosos sempre, né, mas por esse casal aqui que hoje fala comigo, que o tratou muito bem. Nós dois não estávamos muito bem, e ele foi acolhido com muito carinho. Isso foi muito importante para mim, porque é muito bom saber que uma pessoa que você ama, quando ela não está bem, alguém trata bem. Então, quando ele me falou, eu já gostei. Eu falei, nossa, você foi bem tratado, se preocuparam com você. Eu falei, eu quero conhecer também. Eu quero saber onde é o seu lugar, onde as pessoas se importam umas com as outras, porque eu não acreditava mais nisso, né? Então, quando eu cheguei no Seente, foi a mesma recepção. Ele falou, olha os vídeos do canal, conversando sobre a espiritualidade que eles me passaram. Aí eu assisti um, assisti outro, meio assim, não sei não, hein? Isso parece muito legaizinho, isso aí tem. E uma coisa importante, só para deixar claro aqui para quem está nos assistindo, o Alexandre chegou na última gira de 2024. E ele viu uma gira diferente, né? Uma gira que a gente fez, inclusive, nós terminamos a gira na praia, deixando claro para todo mundo, que acho que já entenderam, a gente mora na praia, né? Então, nós fomos até a praia, fizemos uma oração para Iemanjá muito bonita. E a Dani chegou na primeira gira de 2025. Então, faz bastante pouco tempo. Sim. E a sensação é como se eu já estivesse há anos, porque o acolhimento, o tratamento, o aprendizado, e o aprendizado sobre mim mesma, que é o mais importante, né? O que pode ser mais valioso na vida do que a gente começar a se conhecer, a gente melhorar como ser humano. Então, eu tenho pensado em mim mesma de outra forma, que eu nem esperava que pudesse chegar a esse ponto. Eu tenho sentido em minha fé verdadeira, não só da boca para fora, porque eu tenho visto, e não é porque ninguém precisa me provar nada, né? Porque o guia não tem que te provar nada. Através da minha vontade mesmo, de realmente querer, eu tenho tido respostas para as coisas que eu sentia, porque eu questionava, que eu pensava, que eram tão importantes para mim. Enquanto o mundo inteiro falava que você tem que casar com um homem rico, e até aconteceu, viu? Mas foi o belo do clichê, né? Porque eu nunca fui assim. Então, para mim, era só um amor. Para as outras pessoas, era nossa, enquanto isso, eu vivia sofrendo, mas isso ninguém questionava. Então, eu nunca fui materialista. Quando todo mundo estava querendo ficar rico, eu estava querendo achar a solução para a fome do mundo, ter paz interior, sentir algo a mais. E essa busca é muito, muito solitária, né?
Aí agora, no Sente, eu sinto que não. Eu vejo pessoas na mesma busca que eu, em se aprimorar, fazer o bem, viver bem, e isso é a maior riqueza que tem. Mas agora diz para mim, que é uma coisa que eu nunca te perguntei, eu vou perguntar para você, para que você responda para todo mundo. Sim. Quem era a Dani quando chegou e quem é a Dani hoje? A Dani chegou no Sente achando que era impossível eu, nessa vida, ainda ter uma relação de amizade de ambas as partes, porque eu sempre gostei de amar, eu sempre falei isso, né? Eu gosto de amar. Muitas vezes as pessoas falavam que deixa de ser idiota, você não tá vendo quem é a pessoa? Eu falava assim, mas eu gosto de tratar bem. Então, eu nunca esperei reciprocidade, nunca esperei ter alguém para ligar no momento ruim, já pedi ajuda, nunca tive. Então, eu cheguei sem esperança de encontrar novamente uma família, né? Uma família, amizade, compreensão, estudo, interesse real na espiritualidade, sem vaidade, sem jogo. Eu vejo humildade, e isso resgatou em mim o que eu já tinha. Porque às vezes a gente tanto olhar para o abismo olha para dentro da gente, né? Não é mais ou menos isso a frase? Eu estava me sentindo escura. Então, agora parece, não que eu não seja, né? Mas agora eu estou clareando mesmo. É isso que eu sinto, uma luz dentro de mim. Eu vejo as coisas com uma forma muito mais otimista e cada vez mais, mas é de verdade. Antes, muitas vezes eu falava para exercitar, porque eu falo, mas vejo não sinta, tem que falar, né? A vida vai ficar bem, mas não acreditando. Mas agora eu acredito com toda a certeza que tudo é para o bem, que Deus é bom mesmo o tempo inteiro, que nós temos amigos invisíveis o tempo inteiro. Essa era uma das frases que eu falava quando eu era pequena. Eu falava, já que ninguém gosta de mim, eu fico aqui com meus amigos invisíveis, né, amigos? E ficava falando sozinha. E, na verdade, era bem real, né? Então, o Sente, para mim, é muito especial. Eu posso dizer que é um marco na minha vida, com certeza, que está me fazendo uma pessoa melhor. Bom, gente, então vocês estão conseguindo conhecer essa pessoa linda e maravilhosa aí, que é a Daniele Mota. E ela tem uma característica agora que ela chegou no Sente, né? E que ela viu que encontrou uma família, que é a família Sente, a gente sempre fala isso. A família que passa a vida conversando sobre espiritualidade, não deixe de fazer a mesma coisa. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Ajuda nós aí, vai. Ajuda nós que nós está precisando. Outra coisa, aqui embaixo tem nosso Pix. Nosso Pix está aqui embaixo, para que você possa contribuir. A gente está com a nossa reforma da nossa nova casa, para atender as pessoas de maneira mais confortável e digna. Não que hoje seja de uma maneira indigna, mas é bem pouco confortável. A gente atende no Midícola, é muito pequeno, não temos ali um espaço adequado para fazer tudo que a gente precisa. Então, essa nova casa que nós estamos reformando é com esse objetivo. Então, o nosso Pix aqui, ele tem essa função. Então, doa para a gente de 1 centavo a R$1 milhão, quem sabe, né? A gente vai fazer muito bom uso desse dinheiro, pode ter certeza. E não é para nenhum de nós aqui botar no bolso. É para que a casa tenha recursos e condições para poder atender as pessoas, incluindo o trabalho assistencial Chico Xavier, que distribui cestas básicas, utensílios domésticos, móveis até, e agora no segundo semestre também vamos começar a atender os animais. Nosso último vídeo de conteúdo de ontem, eu convido a todos para assistir, é contra a crueldade animal. Então, é muito importante a gente falar desse ponto. E também aqui embaixo nós temos o link de 3 livros psicografados por este que vos falo humildemente, do espírito Antônio de Pádua Neves, que é o diretor espiritual da nossa casa, o guia que me acompanha. Livros esses que estavam doentes, tadinhos, estavam tão doentes, e a Dani nos culpou, porque ela é a curadora da nossa academia, da Academia de Letras Docente. Olha Sim. só, acabei de encontrar um nome bonito, Dani. Gostei. Ela, como tem essa verve de escritora, né, como diz um amigo nosso lá de São Bernardo do Campo, ela, chegando aqui na casa, a gente viu, gostou, e a gente estava com tanta coisa para fazer. Gente, vocês não fazem ideia do que é ser empresário nesse Brasil, entendeu? Cuidar do Sente, cuidar do trabalho assistencial Chico Xavier, cuidar do YouTube do Sente, ter que criar um Instagram que eu não tinha a menor ideia de como fazia, e pegar ainda, ter que publicar os livros que foram determinados para nós receber, e era importante que as pessoas vissem, né, lessem. Para isso,
a gente precisava de alguém que os curasse, porque eles estavam doentes, tadinhos. E ainda tomar conta ser marido da Andréia, né? Que dá um trabalho. Ser marido da André é a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Se tiver dúvida, 2 semanas atrás tem o podcast onde eu conto a minha história, vocês vão ver ali. Tirando a sacanagem da sogra, eu posso dizer ali claramente, aliás, eu posso dizer não, vocês podem assistir ali claramente o que é ser marido da André. Então, voltando, a Dani, então, ela curou os livros, porque eles estavam doentes, né? Na verdade, eles estavam na UTI. Uma vez que ela chegou, ela os colocou, ela conseguiu tirá-los, jogar eles para o quarto, depois do quarto eles foram para a vida deles, entendeu? Eles estão seguindo a vida deles. O primeiro livro chama-se Citações Diárias ou Mensagens do Outro Mundo, que é um livro de mensagens, 31 mensagens trazidas, respondendo perguntas que o Antônio desejou colocar para serem respondidas. O segundo livro vai na mesma toada, mais 31 mensagens, chamado Tô na Área, Se Derrubar é Pênalti. E o terceiro livro é o livro que ele conta a história dele na última encarnação desse momento, né, quando ele foi encarnado antes de ser meu mentor, que é Memórias de Assassino a Chefe de Terreiro. E já tem mais 2 livros que a Dani está curando também, porque eles também estavam aí, né, nessa situação. Esses até que não estavam na UTI. Né? Ela conseguiu pegar antes deles entrarem na UTI. Eu estou brincando com esse negócio de UTI, gente, porque os livros já estavam prontos. Eu não sabia o que fazer com eles. Ela chegou e deu jeito, ela curou. Né? Então, a gente criou esse papo de curadoria. Esses outros terminaram de ser psicografados durante esse período, então não chegaram aí para a UTI. Ela já os pegou, já colocou no colo, porque ela tem todo carinho com os livros, ela embala os livros, ela bota para naná, entendeu? Então, aí, são mais 2 livros. Um é a história do Adenildo Araújo, que é um espírito que psicografou pelas mãos da André, e do professor Nestor, cujo qual temos aqui no nosso canal, na nossa playlist, você vai ver lá as aulas do professor Nestor. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, tem aulas que ele traz pela voz da Vânia, que é o mentor que acompanha, e que trouxe a história dele também, de uma encarnação que ele teve na Europa no século XIX. Então, feito esse jabá, Dani, se você quiser fazer esse comentário aí sobre ser a curadora, né, que coloca o livro no colo, entendeu? Dá de mamar, né? Coloca eles depois, ensina para eles poderem viver. Responde aí para a gente, com base em tudo que você contou já para nós, essa situação que foi difícil para você lá, que pontos positivos você atribui, neste momento da sua vida, a tudo isso que você viveu e de que forma que você enxerga essas coisas nesse momento agora, que eu acho que é bastante importante as pessoas verem o outro lado, né? Que a gente sai do buraco, né? A gente sai do buraco. A gente sai de verdade. A minha irmã sempre brincava, né, que eu estava lá no fundo do poço abraçada com a Samara, né, do filme lá de terror, porque eu era ultra negativa, tudo, nada vai dar certo, e cada vez mais as coisas davam errado, porque era o que eu atraía para mim. Tanto que a minha mãe hoje, ela não se conforma, ela fala todos os dias, tem uns 3 anos, eu não acredito como você é positivo hoje em dia, porque eu pareço outra pessoa mesmo, é como eu me sinto. Então, o que eu acho que é importante frisar é, primeiro, não se mate. Não se mate, porque, gente, eu sei que essa sensação de querer morrer é terrível, mas você vê a busca por entendimento próprio, o que pode gerar. Olha para o lado, presta atenção no que a pessoa está falando, o que ela está sentindo, as pessoas estão nas suas próprias dores. Não é porque você não sente que o outro é louco ou está com frescura, né? Um ponto importante que eu vou falar rapidamente também, antes de eu ir para o terreiro, para vocês verem a importância, né, da gente ter os nossos protetores sempre ao nosso lado e a gente acreditar, né? Antes disso, eu cheguei à decisão de me matar novamente. Eu pedi desculpa para minha mãe, eu estava decidida. Eu falei, isso foi há uns 6 anos atrás, eu falei, mãe, desculpa, Deus, eu não aguento mais. Eu falei, dessa vez eu vou me jogar da ponte, porque aí não tem como eu não morrer. Nesse momento, eu estava num bar escuro, saiu um homem do nada, e eu nunca achei estranho, viu, gente? Essa é a parte. E falou para mim, você acredita em alguma coisa? Mais uma vez, não faz isso não, que você está pensando, porque se você fizer, vai ser pior ainda do outro lado. Aí eu tô pensando o quê? Aí eu falei ainda, né? Pensei, gente, mas como esse homem sabe o que eu tô pensando? E eu não fiz, e foi aí que eu fui pro terreiro. E a partir daí, tudo melhorou. O que eu perderia?
A partir daí, eu terminei a minha faculdade de letras, dei aula nas 2 escolas que eu estudei, que foi uma honra para mim tão grande, porque eu sonhava com aquelas escolas, porque eu sempre amei o ensino, sempre amei, né, os livros e tudo. Escrevi os meus livros, gente, eu sou apaixonada por livro, eu acho uma das coisas mais incríveis do mundo, né, uma honra para mim, né? E agora a curadoria que eu estou ajudando no Sente, para mim, me faz um bem, porque ocupa bastante a minha mente, e eu gosto de ter, ser multitarefas, mas com coisas que eu gosto. Então, para mim, eu escrevo o meu, eu estou curando com carinho os livros do Sente, e ao mesmo tempo estou aprendendo, enquanto estou fazendo esse trabalho, lendo esses livros, eles me trouxeram muitos esclarecimentos, muitas perguntas foram respondidas através da vida do Antônio, através da vida do William, através dos testemunhos que eu estou lendo lá. São livros que eu recomendo, porque eles são leves, divertidos e completamente... são de ensinamentos válidos, não aqueles ensinamentos que você fica, meu Deus, mas o que isso quer dizer? Então, é muito gratificante ter chegado até aqui. E o cuidado que a espiritualidade tem com você é impressionante. Então, eu acho que é realmente um tempo da gente começar a pensar de uma outra forma, que Deus está em nós, está conosco o tempo todo, muito mais próximo do que eu imaginava. E também mais um relato que eu acho importante frisar, para ver o carinho do medo do que eu vi quando eu era pequena, e depois agora eu sei que era um Exu, que eu via de uma forma como se fosse o demônio, como todo mundo falava, o quanto eles são amorosos e protetores. O meu filho passou por uma situação de perigo de vida, e uma senhora saiu do mato, do meio do nada, e foi socorrê-lo, e falou que o Exu dela tinha mandado ela ir socorrer o meu filho. E socorreu, acalmou, até minha família poder buscá-lo, para vocês entenderem o carinho, a proteção, que são os nossos guardiões, essa figura que as pessoas falam de uma forma depreciativa e não conhecem uma entidade de tanto amor e de tanto carinho. Então, para mim é muito especial hoje falar aqui de tudo isso, nunca imaginei, né, a menina da igreja, que tinha medo da macumba, que achava que a vida nunca poderia ser feliz, que nada prestava. Agora eu estou feliz, estou me sentindo cada vez melhor, estou podendo ajudar as pessoas através do meu trabalho e procuro cada vez mais aprender para poder compartilhar. E para mim, se continuar a minha vida assim, podendo ter uma oportunidade de ser útil, e se a minha história de vida vale a pena para poder as pessoas entenderem que mediunidade, o que as pessoas acham que é sobrenatural, não é tão sobrenatural assim, já valeu a pena. Porque aí eu não vou falar porque eu acho, eu posso falar porque eu vivi. Então, eu não acreditava mais em nada. Então, eu posso dizer com certeza, não desista, não desista. Como diz o nosso querido Augusto, né, no prefácio do terceiro livro do Antônio, né? As coisas que são sobrenaturais, que quando aprendemos viram supernaturais, né? Exatamente. É uma E é frase bonita. maravilhoso. Então, bom, eu queria dizer para você, Daniele, que a gente conheceu uma parte da sua história, agora conhecemos o restante. Eu, de minha parte, estou feliz da vida de ter ouvido esse seu compartilhamento. É muito importante que a gente saiba as pessoas com quem a gente lida e que as pessoas saibam, né, que aí, fazendo até um pouquinho puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né, que é assim que a gente trata a família Seente, né, porque como explicamos bem na minha história e na história da Andréa, nós sabemos, e a gente até comentou isso, a Vânia até comentou quando estava falando da minha história, nós somos excluídos de muitas situações e hoje nós buscamos os excluídos para incluí-los, né? Sim. Eu não vou usar a palavra que foi usada aqui para nós no explicação, porque vai ficar feio aqui no YouTube, mas a gente era os deixados para lá, né? Vocês imaginam qual é a palavra. E hoje nós somos aqueles que nos unimos com o objetivo de fazer o bem para as pessoas e para nós mesmos, né? Porque trabalhando com isso, a gente acaba mexendo com essas coisas, né? A gente consegue ter a noção clara do que é ter um espaço e ser útil, né? Esse ponto que você mencionou é bem bacana, ser útil. Você está sendo extremamente útil, mais do que útil, você é uma pessoa agradabilíssima para a gente ter ao nosso lado, e eu quero, de minha parte, aí, dizer que estou feliz da vida, gratidão pela confiança, gratidão por estar com a gente, gratidão por
permitir que a gente divulgue a sua história, porque é importante, né? Como já foi mencionado pelo grande Márcio Caim no primeiro podcast da série, né? Nossa aqui, nós temos pouquíssimos testemunhos, né? Na Umbanda, né? E no próprio Espiritismo. E a gente vê lá, você veio da igreja evangélica, onde as pessoas testemunham, e a gente brinca, né? Eu e André. Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje eu estou curado porque encontrei Exu, né? A gente brinca assim, e é um fato bem, bem claro. Então, minha gente, deixa o like aí, se inscreve no canal. Aqui embaixo tem a nossa comunidade, você pode fazer parte, conhecer mais a Daniele, conhecer mais a gente. E já falamos sobre tudo, já falamos sobre os livros, já falamos sobre o Pix. Então, eu quero deixar um meu grande abraço para você. Gratidão, Daniele, por contar a sua história para a gente. Axé. Muito axé, eu agradeço pela oportunidade, agradeço a vocês que me estenderam a mão e posso dizer muito, muito obrigada. Vocês fazem parte dessa recuperação da minha vida. E, pessoal, curte, compartilha, porque realmente esses vídeos me trouxeram as respostas que eu sempre queria, sem precisar ficar enchendo o saco de ninguém, já está lá gravado. Axé. É só entrar em playlist, conteúdos exclusivos, que nós temos os vídeos de conteúdos com vários temas, e assistam o Perguntas e Respostas, porque nós temos de 3, 4, 5 respostas a perguntas que foram escritas, né, nos comentários de outros vídeos, então vale a pena assistir, tá? E convido você, participa aqui da Família Ciente, você é muito bem-vindo, você é nossa família. Dani, querida, muito obrigada, meu amor, muita identificação com você e um amor muito grande por você. Eu quero agradecer a sua generosidade de compartilhar a sua vida conosco e espero, e tenho certeza, vai servir de exemplo para muita gente que passa por situações difíceis como a sua, como a minha, como a do William, e para pessoas que convivem com pessoas que passam por situações assim, poder esclarecer um pouquinho de como agir e de que forma fazer com que a pessoa se recupere. Obrigada a todos aí por assistirem o nosso vídeo e axé. 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 Alegria, salve, salve, família ciente. É com muito prazer e muita alegria que a gente está fazendo esse podcast com uma pessoa muito querida, que já veio em outra oportunidade aqui nos podcasts, né? Que nós chamamos No Caminho da Espiritualidade, contando a sua história de vida no caminho da espiritualidade, as coisas que ela passou, que ela viveu, as suas experiências, as suas dificuldades e também as suas vitórias. E essa querida amiga é escritora, e nós estamos aqui hoje com a proposta de mostrar as suas obras e trazer para você um conhecimento importante de como é a vida de um escritor aqui no Brasil, como funciona para você escrever um livro, as suas fontes de inspiração, a sua trajetória. Olá, Daniele Mota, boa noite. Olá, André, boa noite. Boa noite, William. Muito obrigada por essa oportunidade de falar do meu trabalho, que é uma coisa que me traz muita alegria. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite fria. Noite fria, mas com o coração caliente, né? Como eu estou careca, né, gente? Então, eu estou colocando aqui a minha boininha, que eu ganhei de presente de Dia dos Namorados, da coisa mais linda do mundo, para que eu possa esquentar um pouquinho aqui minha falta de cabelo. Mas, enfim, um salve com muita alegria, família ciente, gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal Conversando sobre a Espiritualidade e mais um podcast especial No Caminho da Espiritualidade. Hoje falando sobre No Caminho da Profissão, né? Que tem tudo a ver com a espiritualidade, pelo que a Daniela já falou para nós. Certo, André? Você que é a coisa mais linda do mundo, que tem que conduzir aí com a sua maestria, como maestro, né, regendo a orquestra, vai regendo o nosso podcast. Então, Daniele, eu gostaria de perguntar para você como surgiu essa sua vontade de se tornar escritora, quantos anos você tinha, como que foi essa sua descoberta dessa sua profissão tão bonita que você exerce?
Então, Andréia, eu sempre fui apaixonada por livros, né? Eu sempre brinco que antes de aprender a ler, eu já gostava de ler, porque eu sempre pedia para minhas irmãs mais velhas para elas lerem para mim. E eu lembro da minha mãe falando, né? Calma, filha, você vai aprender a ler. E logo que eu entrei na escola, eu aprendi a ler e eu me apaixonei pelo mundo dos livros. Eu sempre achei o livro uma coisa incrível. Falava, como a pessoa tem tanta criatividade para escrever tantas palavras, né? Então, logo que eu comecei a ler, eu já comecei a colecionar gibis, já pegava os livros na biblioteca. Eu não pensava em escrever, né? Eu gostava de escrever, escrevia redações, costumava escrever até as redações dos meus colegas da sala, que normalmente as pessoas não gostam muito de escrever, né? E eu sentia um prazer em fazer isso, mas nunca me vi como escritora. Até há 2 anos atrás, depois de eu me mudar aqui de Peruíbe, né? Eu sou do Jardim Guarujá, fica próximo a Itapecerica da Serra, em São Paulo. Aqui em Peruíbe, logo que eu cheguei, eu lembro de sair para passear, eu, meu marido, meu filho, e a gente está andando perto da praia e estava um pôr do sol tão lindo. Eu falei, aqui tem um cenário de livros, né? Aquilo que você lê e vê a descrição, eu falando, gente, aqui parece um livro. E ficou na minha cabeça, eu pensei, eu acho que eu vou tentar escrever um livro, mas eu não imaginava que eu fosse conseguir. Então, eu comecei a reunir vários textos que eu já tinha escrito e eu li, fiquei pensando, mas sobre o que eu poderia escrever? E aí é que está o mistério, né? Quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que foi O Escândalo Sem Escambo, eu estava numa noite conversando com o Alexandre, né, o meu marido, e eu lembrei de uma situação que eu tinha passado com a minha irmã e as lembranças vieram uma atrás da outra. A partir daí, eu peguei, pedi para ele ir gravando o que eu estava lembrando para eu não me esquecer. Conforme ele foi gravando esses áudios, cada vez vinha mais forte isso dentro da minha mente, de uma forma que hoje eu acredito ser espiritual mesmo. Porque eu não tinha como eu lembrar, com tanta riqueza de detalhes, tantas coisas que aconteceram quando eu era pequena. E aí, mas mesmo assim, eu ainda não estava pensando em fazer um livro com essas informações. Eu falei, vou fazer o que com isso tudo? Aí eu lembrei que eu tinha um diário, que eu já escrevia perto dos 7 anos, que foi quando eu comecei a escrever. E eu escrevia pequenas histórias, e eu falava que quando eu crescesse eu ia ser escritora. E que eu não ia escrever um livro, eu ia escrever o melhor livro do mundo. E esse livro daria a volta não só aqui na Terra, mas em todos os mundos. Eu e os meus exageros, né? Então, a partir daí, eu peguei esses áudios, escrevi eles, né? Todos eles, e comecei a pensar como contar essa história, né? Eu queria contar a minha história. Pelo menos já sabia por onde começar. Aí eu falei, vou contar a história da minha família. Porque a minha própria família, ela já é um tema hilário. Porque sempre, todo mundo em casa sempre foi muito peculiar. Falei, a nossa história já dá um livro. Tantas vezes eu falei isso, mas não imaginava em escrever mesmo. E fala um pouquinho para nós desse seu primeiro livro. Conta dá um spoiler para a gente poder se interessar e comprar o livro. Então, o próprio título dele, né, Escândalo Sem Escândalo. Escândalo porque eu sempre fui muito escandalosa, né? Falo alto, dou risada alta, e eu ficava nervosa, tudo, eu começava a gritar. Tanto que eu sou a irmã caçula, então quando eu implicava com minhas irmãs, irritava elas quando elas vinham por cima de mim, eu começava a gritar, falava, eu vou gritar, hein, olha que eu grito. Essa era a minha defesa. Então, minha mãe me chamava já de Maria Escandalosa. Aí eu falo, por isso, o escândalo. E sem escambo, porque eu gosto dessa forma, né, de negociação. Eu sempre gostei, desde a primeira vez que eu ouvi na escola, né, fazer trocas em vez de dinheiro em espécie. Você tem algo bom, eu também tenho sempre, e a gente troca. O escândalo sem escambo, né? Então, era isso. O título, eu já estou até explicando, porque muita gente me pergunta sobre o porquê do título, né? Eu sempre achei bacana a ideia do pseudônimo, sabe? Quando o escritor usa outro nome para poder escrever. Até para desassociar o meu trabalho de mim, porque as histórias saem de mim, mas elas não são minhas, né? Nesse caso do escândalo, sim, eu falo sobre mim, mas todos os outros livros eu falo sobre vidas.
E eu nunca gostei muito de palco, muito de ser a protagonista de forma que as pessoas vejam, né? Eu sempre gostei de ficar nos bastidores. Então, eu nunca quis que o meu nome ficasse com muito reconhecimento ou algo assim. Eu acho legal a Beth Lopes, a escritora, o meu trabalho. E aí, ó, o spoiler que você pediu, vamos lá. A minha família, ela é muito engraçada, super engraçada mesmo, chega a ser cômica. Então, eu cresci no extremo sul de São Paulo, na periferia, a família é evangélica, então tem todo um exagero, né, religioso que permeia a nossa vida desde pequenas. Então, eu cresci no extremo sul de São Paulo, num bairro pobre, violento, numa família engraçada, evangélica, e com vários problemas, né, sociais, que abrangem qualquer família que nasce na periferia, né, e principalmente uma família negra. Meu pai conviveu com a gente nos primeiros anos da nossa infância, depois ele se separou da minha mãe, então praticamente nós crescemos as 4 mulheres em casa, minha mãe e minhas 3 irmãs. Então são os personagens, né, da história, a minha mãe, que é a Dona Papá, no livro, eu, que sou a pequena Silêncio, justamente porque eu sempre falei demais, a minha irmã do meio, que é a Santinha, porque ela sempre foi a defendida, né, pela minha mãe, e a Gansa, que é a minha irmã mais velha, que é a Débora, porque ela sempre entregou todo mundo em casa, né? A gente aprontava, eu e a Denise, que é a Santinha, a gente se acobertava, já a Débora entregava a gente, então por isso o apelido dela ficou a Gansa. Então, no livro, eu vou contar sobre a nossa trajetória, a nossa relação de irmã, a nossa visão como filha, né? E principalmente a maneira como eu me sentia excluída da família. Como eu sempre me senti tratada de forma completamente diferente das minhas irmãs. E quando eu tive essa lembrança de infância, foi uma coisa muito dolorida para mim, porque eu vi o quanto isso influenciou toda a minha vida e o quanto eu me sentia rejeitada. Então, eu já não lembrava, eu acho que o cérebro, às vezes, eu acho não, né, já é comprovado cientificamente, às vezes bloqueia, né, aquilo que é muito traumatizante para a gente. Então, eu não me recordava dessa forma que eu me sentia. Eu sabia, desde que eu me recordava, assim, de adolescente, que eu sempre fui tratada de forma diferente, mas também eu sempre fui meio conflituosa, porque eu não concordava, né, com os padrões que dizem normais, né? Então, sempre foi motivo de discussão em casa. Mas eu não tinha noção que isso tinha começado muito mais cedo. Então, nesse livro, eu falo sobre isso, como eu me sentia quando eu era pequena, a forma como isso ditou os meus passos, tanto como adolescente, quanto uma mulher jovem, né, agora já adulta, o quanto me prejudicou. É um alerta para as famílias para ficarem de olho como tratam as crianças, porque parece que não, mas isso influencia toda a nossa vida e as nossas escolhas, e principalmente as escolhas ruins, porque fica um buraco que é difícil de preencher. Então, o primeiro capítulo fala, né, do meu medo de barata. Na casa que a gente cresceu, ela tinha muita barata. Era uma casa pequena, não tinha revestimento, era só de lajota e telhas. Então, e era bem no mato. E era muito calor, normalmente era muito quente e tinha muita, muita barata. Para vocês terem noção, o teto ficava preto, literalmente, sabe, com poucos espaços vagos. Imagine o terror que era para mim, né, e para minhas irmãs. E a minha mãe sempre foi maravilhosa. Então, muitas vezes ela dormiu sentada ao nosso lado para as baratas não caírem na gente, né? Porque ela sabia do medo que a gente tinha. Então, esse período da nossa vida, da minha infância, das minhas irmãs, para minha mãe, foi muito difícil. Então, por isso que eu já abro o livro com isso. Depois eu falo, né, do fato de eu não ser dramática, porque eu sempre fui extremamente dramática. Pega qualquer coisa, uma coisa simples, e fazer um drama gigantesco, uma novela. Então, são várias situações que tem nesse capítulo, que fala de alguns momentos que eu passei e que acabei exagerando, como sempre. É bem engraçado. Na minha rua também tinha uma tradição de baixar o mato, né?
Porque na nossa época, hoje em dia, né, não só na nossa época, qualquer periferia, se você liga para a prefeitura que precisa de fazer algum conserto, alguma coisa no bairro, demora para caramba para eles responderem. Imagine há 20 anos atrás, 30, né? Então, eram os próprios moradores que faziam isso, né? Tipo, capinar os locais comuns, como as vielas, escadões, as ruas que não eram asfaltadas. Então, a gente capinava, né? Os moradores, as crianças ajudavam, e isso era um evento que acabava por ser engraçado, né? E eu lembro bem disso. Se juntavam todas as famílias, as que se davam bem, as que se davam mal, porque era o dia de baixar o mato, para as crianças poderem ir para a escola mais seguras, e para as pessoas poderem ir trabalhar e verem onde estavam pisando, porque era muita lama, né? Era muito complicado. Depois, esse capítulo também é bem interessante, que é a Silêncio respondeu a dona Tânia, que foi logo que eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego, eu trabalhava para uma família que era extremamente arrogante, né? E eu tinha por volta de uns 16 anos, foi meu primeiro emprego registrado, porque eu já trabalhava antes disso, né? E essa família, eles eram bem grosseiros, assim, né? Eram duas irmãs e um marido, né? Um casal e uma cunhada. Os três eram sócios. Tinha uma delas que tratava as pessoas, pelo menos com educação, mas uma delas era muito folgada. Então, ela gritava com todo mundo e tal, e ninguém respondia. Então, foi a primeira pessoa que respondeu ela quando ela gritou comigo. Aí eu lembro que eu falei para ela, né, que você não grite comigo, porque eu sou sua funcionária, eu não sou sua escrava. Uma coisa simples, né? Mas aí eu já levei advertência, aconteceu um monte de coisa que nem era legalmente possível, né? Mas na época eu não tinha nem informação para isso. Então, nesse livro eu também deixo várias dicas legais de como se defender nesse tipo de situação. Porque os anos passam, né? Mas nas periferias as situações continuam muito parecidas, né? E muita gente não sabe mesmo que pode se defender e que tem que ser tratado com dignidade, né? Porque, não é porque você trabalha, que precisa do trabalho, que o seu patrão pode ficar gritando com você, te ofendendo, te tratando de forma desumana, né? Depois, nos próximos capítulos, eu vou falar um pouco sobre cada uma das minhas irmãs, sobre a minha mãe, sobre o meu pai, e também uma época que é muito importante para mim, né? Que é a época da escola. Eu sempre gostei muito de estudar. Para mim foi um divisor de águas, logo depois de eu aprender a escrever e a ler, foi perceber a realidade em que eu vivia. Porque quando você nasce na periferia, ainda mais sendo de família evangélica, você não tem noção do mundo. Porque uma coisa é quando você nasce na periferia e tem umas condições mais ou menos. A gente era extremamente pobre. Minha mãe só trabalhava e meu pai aparecia de vez em quando. Era difícil ele aparecer para ajudar em alguma coisa. Então, a gente tinha uma televisão que funcionava às vezes, e a informação que a gente tinha vinha da onde? A gente não tinha jornal, a gente não saía, a gente não falava com ninguém que soubesse o que estava acontecendo no mundo. Eu comecei a aprender na escola, literalmente, como o mundo funcionava e que aquela violência toda que tinha em volta de mim não era normal. A forma que os pais espancavam as crianças não era normal. Ter sempre corpos no escadão, no final da rua, a violência policial contra os moradores, era muita coisa, né? Então, quem quiser saber um pouco mais como é viver na periferia, fora dos clichês, né? Porque só quem vive é que sabe, né? Porque é muito fácil falar que é drama, que é vitimismo, mas é uma realidade diferente mesmo, é como se você vivesse em outro mundo. Então, quando eu comecei a aprender mais sobre isso, eu me senti traída. Eu lembro até hoje da sensação. Eu me senti uma dor no meu peito, falando, gente, isso não é normal como eu vivo, não é normal como a minha mãe vive, isso tudo que a gente passa, as vontades normais de qualquer pessoa, né? Tipo, eu lembro de sonhar em ter um casaco, porque eu estava sempre com frio. Então, mas para a gente era normal. Quando eu descobri que não era, eu falei, de alguma forma, eu vou sempre falar sobre isso. Se tivesse alguém me dado a mão, a professora me deu a mão, agora eu quero dar a mão para todo mundo para levantar. Mas aí eu fui percebendo que você quer ajudar, mas também é difícil. Porque nessa época era a época também dos abaixo-assinados, né? Então foi logo que começou essa informação que com abaixo-assinado dava certo. Então já era a gente aprendendo sobre política, né?
porque dependendo do tanto de moradores e tal, se a gente for reivindicar, a gente não precisa estar capinando toda vez o caminho para ir para a escola. A gente pode fazer um abaixo-assinado e reivindicar na prefeitura. Então, aí eu falava, né, vamos tentar fazer isso? Bora, vamos. Aí chegava lá na rua, né, vamos fazer, gente, casa por casa. Isso é isso que eu estou falando. Eu acho estranho que eu não me lembrava de nada disso. Eu fui lembrando conforme eu fui escrevendo. E falava com o pessoal, vamos, gente, fazer alguma coisa. Tinha muito deslizamento de terra, né? O local que eu moro tem muitas chácaras, até hoje em dia ainda tem, que agora eu não moro mais lá, né? Que a casa da minha mãe, muita lama, muito barro, tinham poucas casas. Então, todos os anos, na época de chuva, as casas desmoronavam, as pessoas eram soterradas. Então, eu falando, gente, isso não pode continuar, vamos fazer alguma coisa, mas ninguém queria. Então, eu não culpo, né? Eu não falo nem que é má vontade, as pessoas não acreditam. Eu ainda era uma criança cheia de esperança, que estava começando a aprender. Mas para quem já está naquela vida calejada, muitos anos, com todo aquele sofrimento, não acredita que pode dar certo. Então, é muito difícil para mudar a perspectiva das pessoas para acreditar em algo bom. Eu acredito que, através dos livros, eu acabo cumprindo, de alguma forma, essa missão que eu já tinha antes para mim mesma, de falar por essas vozes, né? Eu me vejo em cada detalhe que eu escrevo. Nesse livro, né? O Escândalo é a minha família, mas poderiam ser várias, poderiam ser milhares de famílias, né? Que passam pelo mesmo. Frio, fome, vontade de comer as coisas normais de criança, ver a mãe chorando porque quer dar algo a mais, alguma coisa que é necessária, mas não pode. Então, são milhares de Donas Marias, principalmente se a pele for preta, se for mais escura, então, é quase impossível sobreviver na periferia de forma digna. Então, eu acredito que com o tempo as pessoas vão normalizando tudo. Sempre faço a pergunta, né? Pergunta para aquela pessoa, né, que teve seu filho que só por ser mais escuro estava chegando em casa tarde da noite, passou uma viatura e enfiou ele na viatura e desapareceu com ele. Ela nunca teve notícias, as pessoas viram colocando dentro da viatura, não sabe, ninguém sabe de nada, ninguém responde, ela não tem a quem recorrer. Como isso ficou? É melhor ainda ficar quieta, porque fica com medo. Aí as pessoas falam, não, mas é assim mesmo, deixa para lá. Mas e se fosse na sua família, você ia gostar? Eu tenho uma pergunta, Dani. Minha interna, tô infeliz pra caralho. O que fala esse capítulo? Esse capítulo, ele é uma frase de um dos escritores que eu mais gosto, que é o Caio Fernando de Abreu. Ele fala essa frase, porque ele teve uma época que ele foi internado, que ele estava super mal. Então, esse capítulo, eu vou falar sobre a minha época que eu fiquei internada também, numa clínica de reabilitação. Essa clínica eu fui por vontade própria, porque eu estava numa fase péssima da minha vida. Então, eu pedi para me internarem, porque eu estava realmente precisando de ajuda e de ajuda especializada. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Então, é um capítulo muito legal. Eu conheci pessoas incríveis, tive uma noção real do que os vícios e o abandono da família, a negligência de um ser humano para o outro pode trazer. Então, eu fui lá para me cuidar e, sinceramente, foi um divisor, outro momento da minha vida que foi um divisor de águas. Me ajudou pra caramba. Uma pergunta, Dani. Todos os seus livros a gente pode comprar em PDF, a gente compra em papel, como é que é? O Escândalo e o Era Uma Vez, eles têm em e-book, né, o livro digital, tanto na Amazon como por mim mesmo. Se alguém quiser, pode entrar no meu Facebook, que é Daniele, escritora. Pelo meu site, vocês podem comprar os meus livros, tanto os livros eletrônicos quanto os livros físicos. O Escândalo Sem Escambo e o Era Uma Vez, os dois têm formato digital e físico. O meu próximo lançamento, que é o Portas, pense antes de entrar. Ele, por enquanto, está só em formato digital, mas logo ele também estará em formato físico. E o quarto livro também, ainda não lancei, é A Sétima Trombeta. Ele já está na Amazon,
mas eu considero como lançamento, mas o livro físico já está pronto, né? Mas ele já está à venda, quem quiser comprar, ele já está disponível. Então, gente, só para resumir, né? O Escândalo, ele é a minha trajetória desde criança até agora, na fase adulta, fala da minha família, fala, tem muita informação sobre direitos trabalhistas, fala sobre como se proteger de doenças, né? Meu pai, ele morreu de câncer de próstata. Bom, gente, vocês podem perceber que os livros da Daniele, ou Beth Lopes, como ela se denomina como escritora, são riquíssimos em informações, riquíssimos do ponto de vista de quem passa por situações que muitas vezes é distante da nossa realidade. Então, é muito interessante a gente conhecer como o outro vive, né? Como o outro foi criado, como foi a realidade que o outro teve. E eu quero informar vocês que os livros da Daniele, com o pseudônimo Beth Lopes, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E vocês podem estar adquirindo os livros dela. E eu queria que você me dissesse, Dani, o segundo livro que você escreveu é o Era Uma Vez, é isso? É isso mesmo. Era Uma Vez, ele veio... A inspiração desse livro, ela foi muito especial. Eu tinha ido numa gira de caboclo, e naquele dia eu não estava me sentindo nada bem. Eu estava triste, eu estava angustiada, e eu lembro que a cabocla, antes de finalizar a gira, ela falou que tem dias que a gente não se sente bem, né? Falou que dessas situações você tenta todo tipo de coisa e não consegue se sentir melhor. Aí, de repente, você olha para o céu e você pensa, acabou. É nesse momento que você tem... Sabe o que você pode fazer? Você pode escrever, você pode ouvir música, você pode dançar, porque isso te leva além de qualquer sentimento que você esteja tendo. E eu fui com essas palavras na minha cabeça para casa. E tudo bem, eu dormi, no outro dia acordei ainda triste, eu pensei, eu vou tentar escrever. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a chorar. E vinha na minha mente o que eu estava escrevendo. Eu via a imagem antes de escrever. E foi muito emocionante. Eu escrevi 2 páginas e parei. E depois de um tempo, eu continuei essa história. Então, esse livro, para mim, é muito especial. Depois da pandemia, assim que começou a pandemia, eu fiquei já pensando, né? O que está acontecendo no mundo? Tem alguma coisa estranha no ar. Então, eram tantas teorias que apareciam na TV, na internet, e o tempo foi passando, e isso eu tinha esquecido já dessas páginas escritas. Depois da pandemia, já tinha escrito O Escândalo, eu falei, eu queria escrever alguma coisa estilo conto de fadas, aí eu lembrei desse começo desse livro. Então, eu pensei, a pandemia acabou, e o ser humano continua na mesma, né? Começou logo 2 guerras em seguidas na Europa. Toda aquela coisa que o pessoal estava falando que era tão bonita, de união, de que legal ficar em casa, né? Na quarentena, não precisa sair de casa para trabalhar, começar os trabalhos home office, passar mais tempo com a família, de repente ninguém mais falava disso, acabou, virou tudo a mesma coisa de novo. Então, eu pensei, eu vou criar um mundo novo nesse livro. Então, esse livro, ele fala sobre uma família africana que eles recebem intuições, e não só intuições, né? Eles creem mesmo a fé deles, pela fé deles, que os espíritos lhe trazem já, desde a sua ancestralidade, como era no começo dos tempos. E no começo dos tempos, todos os povos de todos os mundos, né, conviviam juntos. Não que eles convivessem juntos no mesmo local, cada um no seu planeta, mas todos podiam se comunicar, um podia viajar para o mundo do outro, mas devido à desobediência do ser humano, esse portal de comunicação entre os mundos foi cortado. Então, a partir daí, se desenrola toda a história do Era Uma Vez, onde seres de luz vão pedir para o Guia Universal, que é o regente de toda a galáxia, para interferir
aqui no planeta Terra para poder ajudar vários seres humanos que continuam vivendo, né, sobre as leis de decência, de ordem, e que há muitos séculos vem pedindo, vem orando por justiça, justiça social, justiça de todas as formas, né? Então, o Era Uma Vez é isso, é uma nova era, um novo mundo que foi criado, vai falar sobre vários seres de outros planetas e sobre o respeito às tradições e à ancestralidade de cada povo, como a conviver com as diferenças. Então, isso daí seria, no caso, um mundo ideal que você criou dentro de você e colocou aqui nas páginas do livro. Exatamente, um mundo que eu acredito, né? Onde todos se respeitem, unam as diferenças, para que todos possam conviver juntos e um utilizando o que o outro tem de bom, um compartilhando com o outro o que o outro tem de bom. Então, esse novo mundo respeita todas as diferenças, todos os povos, um aprende com o outro, é uma nova forma de sociedade, uma nova política, tudo é justo, tudo é bom, mas, como sempre, né, também tem interferências de sentimentos, os sentimentos egoístas, alguns ainda menos evoluídos vão ter os sentimentos egoístas de desobediência, o ego exacerbado, e isso daí vai gerar também uma nova dimensão, que vai ser dos seres negativos, e esses seres negativos vão explicar de uma forma, eles vão fazer uma analogia de todas as mazelas que tem no mundo, por que elas existem. Então, eu uso seres negativos para fazer esse debate sobre tudo que acontece no planeta, que às vezes a gente se pergunta, por que isso acontece? Então, eu usei o Era Uma Vez para isso, para fazer uma crítica social, um chamado para a união e para o respeito, que eu acho que a gente está precisando muito disso hoje em dia, né, de todos os povos se unirem, se respeitarem e utilizarem o que tem de melhor, né, para ambos. Eu estava mostrando aqui que ele parece uma linda utopia, né? E é uma linda utopia baseada em questões importantes. Olha só que gravura maravilhosa, tem imagens maravilhosas nesse livro. Né? O ser evoluindo aqui, né? Imagem maravilhosa. Sim, tem coisas realmente exatamente. muito... Olha essa aqui. Olha que pintura, isso aqui literalmente que pintura. Muito bonito, Daniele, parabéns. Obrigada. Eu gosto muito desse livro. Esse é um livro decorado. Ele está à venda no site da editora Iluminari. Ele tem só o formato digital, por enquanto, porque com as ilustrações dá para ter uma ideia do que é esse novo mundo que eu vejo na minha mente, né? Que eu acredito. E tem coisa aqui que não dá para reproduzir no papel. Exatamente. E eu acredito ser possível isso, sabe? Se as pessoas realmente quiserem, tiverem respeito pelo próximo e pensarem que o que acontece, que a dor do outro é igual à minha, é possível criar um mundo assim, com respeito à natureza, às crenças, a tudo, né? Muito inspirador esse livro, eu já li. Dani, vamos falar um pouco agora do seu terceiro livro, que eu sei que está maravilhoso, chamado Portas. Um pouco sobre ele. Então, o livro Portas, Pense Antes de Entrar. A inspiração me veio da lembrança do programa Você Decide. Os mais jovens não devem conhecer. Eu adorava esse programa, que passavam duas histórias, passava uma história e tinha a opção de dois finais, e a gente ligava para escolher o final que a gente queria ver. Então, eu pensei em escrever sobre vidas, e né, o leitor ter a opção de já ler esse livro. Eu pensei em várias situações que acontecem no nosso país e que todo mundo sempre julga ou fala, poderia ter sido diferente, as pessoas têm opções de escolhas, mas a vida não é um programa, né? A vida é a vida, acontece aquilo que a pessoa tem condições naquele momento, não vou dizer o que é para ser, né? O que ela faz da vida dela, mas já está feito. Então, esse livro, ele sempre vai falar... Ai, de novo. Então, esse livro, ele vai contar histórias diferentes, de situações diferentes, pessoas diferentes,
e como elas reagiram com aquilo com aquilo que a vida se tornou para elas. Então, tem a história de um morador de rua que ateia um fogo nele, né? Que é uma situação que nós vimos já várias vezes nos jornais e que acaba por se tornar comum. As pessoas vão se acostumando com as atrocidades, né? Então, esse livro vai falar sobre como uma família reage a essa situação, né? Porque aquela pessoa, ela não é só um ser que foi queimado, né? Ela tem pessoas também em volta dela. Ela tem pai, ela tem mãe, ela tem filhos. Outra situação também que tem nesse livro é sobre uma criança que se descobre gay, travesti, transexual, tantos termos, né, que tem hoje em dia para diferenciar os diversos gêneros que as pessoas têm, como elas se sentem e como elas são tratadas. Eu entrevistei algumas pessoas reais, né, para poder falar sobre isso, para poder passar o máximo de verdade possível. Então, eu misturo realidade com ficção, para poder falar de forma verdadeira. Para mim, cada livro que eu escrevo é uma oportunidade de representar essas famílias e de mostrar respeito e de mostrar que eu me importo. Isso, para mim, é importante. E eu acredito que o leitor também possa sentir isso quando ele for ler. Essa é a minha intenção com cada história que eu escrevo. Para mim, me faz bem poder representar. Não é fácil escrever. Eu vou falar mais uma vez, né, do Caio Fernando, que ele sempre fala que escrever é vomitar sentimentos, né? Então, muitas vezes eu estou escrevendo, eu choro, depois, enquanto estou revisando, porque eu fico imaginando mesmo toda aquela situação que não é fácil. Eu vou falar sobre pessoas que escolheram o mundo do crime, sobre pessoas, policiais também, que saem para trabalhar também todos os dias, com medo também de serem mortos, porque a minha intenção na minha obra, apesar dos números que mostram todo o preconceito que tem, toda a violência que tem, através dessas histórias eu quero mostrar a humanidade de todas as pessoas, independente de quem são, o ladrão, o policial, a garota de programa, o travesti, a criança que é adotada e tratada de forma desumana, como elas reagem, como elas se veem e o que elas sentem. O leitor vai poder se identificar com muitas dessas histórias e, pelo menos, ter empatia por essas vidas, né? Que continuam sendo pessoas com família, com gostos, têm suas comidas preferidas, têm os seus brinquedos preferidos, são pessoas. Então, não cabe a nós julgar, né, as escolhas de ninguém. O Portas é um livro muito impactante e que me deu muito prazer de escrever, de poder representar vários tipos de grupos diferentes e falando de uma forma simples de entendimento e bastante realista. Eu acredito que cada um de nós somos responsáveis, né, por tudo que acontece em volta da gente, à volta da gente, e dentro de nós também, né? A gente precisa de muito mais amor hoje em dia, muito companheirismo, muita união. Está faltando muito isso. Então, nessas histórias, você vai conhecer, vou dar um exemplo, né? O Theo. O Theo é um filho de um morador de rua que ele é incendiado. Então, a mãe dele fica completamente desnorteada. Eles já eram moradores, né, em situação de rua, perdeu o pai sendo queimado. Como fica a vida desse garoto, né? Então, o leitor, né, depois comprar meu livro, vai saber como termina a história dele e também ver que tem vários caminhos que as pessoas podem trilhar, mas só que as escolhas são delas, então não cabe a nós julgar, apenas ajudar. Essa é a ideia do livro Portas, trazer uma reflexão sobre as diferentes escolhas, sobre como cada um de nós pode reagir de maneira certa ou errada em qualquer momento e que não nos cabe julgar. E é uma coisa que acontece, né? Somos todos humanos, com histórias diferentes, e é importante a gente olhar para o lado, né? Aprender a olhar para o lado é um processo de empatia, e não se fala de empatia, né? Mas, infelizmente, os olhos do ser humano estão sempre para o próprio umbigo. Eu sofro, meu problema é grande, ninguém me entende, o meu problema é maior do que o de todo mundo, ninguém quer me ajudar. Mas, quando a gente
se esforça um pouquinho, né, para olhar para o lado, a gente vê que tem coisas muito piores, às vezes bem pertinho da gente, às vezes dentro do nosso lar. E a gente está se achando a pessoa mais abandonada do planeta e deixando, às vezes, de valorizar coisas importantes, não é, Dani? Exatamente, é isso mesmo. Muitas vezes, quando eu reclamo, eu já volto de novo o pensamento falando, meu, eu sou muito agraciada, muito mesmo. Tipo, muita coisa que eu sonhava quando eu era criança, eu realizei. Eu não tenho do que reclamar, nada. Então, eu sou muito grata a Deus às oportunidades que eu tive na vida, tudo que eu vivi, que eu aprendi até agora, coisas que eu nem sonhava que eu pudesse viver. Porque quando se cresce muito pobre, você imagina coisas tipo. Eu lembro de que teve uma época que o meu sonho era poder entrar numa padaria e comprar o pão que eu quisesse. Então, são muitas coisas que para o outro não significa nada, mas é um sonho da vida de alguém, né? Então, a gente tem que ter mais gratidão. No Portas também fala muito sobre amor e amizade, porque dentro de qualquer situação difícil sempre aparece alguém para ajudar e para ver a diferença que uma palavra, uma ajuda, um aperto de mão, um contato que você possa fazer, que você conheça alguém que possa ajudar alguém, como pode melhorar a vida do outro. Então, todos nós podemos sim fazer alguma coisa pelo próximo para um mundo melhor, né? Então, eu passei do radical de querer mudar o mundo para principalmente mudar a mim mesma e, através do meu trabalho, eu aliviar esse peso de não estar fazendo nada. Para mim, eu escrevendo, eu estou fazendo alguma coisa, né? Pelo menos tentando. Uma coisa interessante, nós estamos nesse momento que estamos gravando esse vídeo, com a guerra da Ucrânia com a Rússia, o ataque dos Estados Unidos no Irã, enfim, nós estamos num processo, Irã com Israel, nós estamos num processo de um questionamento muito grande do que nós, seres humanos, acreditamos do que é certo. Mas, às vezes, a gente olha no macro, né, nas coisas que aparecem na mídia, e a gente esquece de olhar para os nossos filhos, esquece de olhar para os nossos irmãos, esquece de olhar para o nosso marido, esquece de olhar para as necessidades da nossa esposa. Muitas vezes mudar o mundo, que todo mundo fala, eu quero um mundo de paz, mas dentro da sua casa não faz nada para que a paz ocorra. Então, assim, é um questionamento. Os seus livros, eles trazem muitos questionamentos, eles fazem a gente pensar, né, naquilo que realmente é relevante, e aquilo muitas vezes que está tão próximo da gente, né, Dani, e que a gente às vezes tem até um descaso com isso, porque critica as guerras, mas dentro do lar vive em guerra. Quer dizer, como assim? Né? Não faz sentido. Então vamos falar agora, Daniele, sobre o livro A Sétima Trombeta, que você escreveu. Conta um pouquinho dele para a gente. Esse livro, A Sétima Trombeta, ele é muito especial para mim. Mais um, né? Todos eles são. Por isso, uma vez eu ouvi uma reportagem do Mano Brown, né, do Racionais, falando que quando ele escrevia as letras das músicas, ele nem sabia, às vezes, como ele se inspirava para escrever. Ele falava, parece que não vem de mim. E é isso que eu sinto, às vezes, né? Porque vem com uma facilidade as histórias que depois eu mesmo que amo ler, eu leio e fico emocionada. Aí eu fico pensando, Deus é muito bom, né? Os bons espíritos que me inspiram, porque eu fico muito feliz depois de cada livro escrito, mesmo sendo difícil, porque é uma coisa que me dói bastante, né? Falar sobre temas difíceis, mas necessários. E uma coisa que eu gosto de deixar bem clara, antes de falar um pouquinho do Sétima Trombeta, é que a minha mensagem ela é de união, né? Apesar de eu falar muito, eu cito os números de vítimas de racismo, a dificuldade da mulher negra no mercado de trabalho, e todo o descaso e o racismo, né, estrutural que a gente sofre, nós como povo preto, até hoje. Para mim, uma missão falar sobre isso, mas não de forma a separar, muito pelo contrário, a unir. Tá? Então, a Sétima Trombeta, eu escutei uma música, né, uma cipher, que é
quando vários cantores de rap se unem para cantar, cada um canta um trecho, que chamava Os Sete Cavaleiros, do grupo Ressurreição. É um grupo de rap gospel, e eu fiquei impressionada com a letra, com o vídeo, com tudo. Eu estava num momento ruim, e como sempre, vem um anjinho, né, para me trazer uma mensagem cantada. Eu ouvi essa cipher que fala dos Sete Cavaleiros do Apocalipse, mas eles estão cantando, né, eles são negros, estão de, né, estilo rapper, calça, bermuda, boné para trás, e eu achei a música tão linda, tão tocante, e eu nunca tinha pensado dessa forma na vinda de Jesus. Então, pensei, né, eu escuto da vinda de Jesus desde que eu cresci, né, ainda mais crescendo na igreja evangélica. E tanto se fala da volta de Jesus antigamente, hoje em dia, né? Já se falava antes, hoje em dia se fala mais ainda. Falando, e se Jesus voltasse de uma forma completamente diferente do que as pessoas falam, né? Se não fosse cheio de pompa, como pensam, um Jesus loiro, dos olhos azuis, mas viesse um Jesus negão, cabelo black power, dançando break, pensei em algo assim. Aí veio o título na minha cabeça de fazer esse livro com o título Jesus é Maloqueiro. Eu pensei, vai dar muita polêmica, né? Mas não era tanto essa a minha preocupação. Eu falei, deixa eu pesquisar a origem, né, do termo maloqueiro para ver se encaixa aí. E aí eu vi, né, depois de muito pesquisar e encontrar a maioria dos termos de classificação pejorativa que vem dos índios, das malocas dos índios, né, que onde vivem várias famílias. Então as comunidades eram comparadas a maloca, virou maloqueiro. Mas não falei, não é ofensivo e desrespeitoso, mas mesmo assim eu vou estar separando, né? Porque Jesus vem para todos, não vem só para os maloqueiros. Aí eu cheguei a esse nome, a esse título, a sétima trombeta. A sétima trombeta é a vinda de Jesus e fica um termo que dá para classificar bem nesse quadro da vinda de Jesus, sem estar apelando para nenhum quadro, porque é muito complicado você pensar em escrever sobre Jesus, porque você está falando de Jesus, né? Então tem que ser uma coisa bem respeitosa. Eu ficava pensando, como é que eu vou pedir licença, Jesus, para escrever sobre você? Não que eu não tenha feito, viu? Que eu fiz em oração, para me inspirar e escrever da melhor forma possível para passar a mensagem que eu queria. Como você tratou Jesus nesse livro? Então, Jesus, ele vai voltar no centro de São Paulo, numa véspera de Natal. Ele vai chegar de uma forma que ninguém vai estar esperando e que, devido ao preconceito, assim, de cara, vão achar que nem é realmente a vinda de Jesus, vão achar que é alguém fazendo alguma piada, algum ataque cibernético, alguma coisa assim. Então, eu não vou dar o spoiler, né, porque essa parte é muito interessante. Jesus, ele vai caminhar com o personagem principal, que é o tio Zé. O tio Zé, ele é um homem negro de periferia que teve uma vida muito complicada e foi preso injustamente. Ele não tem mais fé, então ele vai ser o escolhido para poder, em sonho, estar caminhando com Jesus, e Jesus vai explicando para ele tudo o que aconteceu com ele ou por quê. Porque normalmente as pessoas acham que tudo que acontece na vida delas é pelo destino, é algum plano divino, é azar, e normalmente são as nossas escolhas, né, que nos levam para caminhos mais tortuosos. Ele vai passar por vários locais, e em cada local que ele passar, ele vai deixar uma mensagem. Essas mensagens são de esperança, de puxada de orelha, mas sempre de forma feliz, alegre. Jesus canta, Jesus dança, Jesus anda de skate. Então, esse livro ele é muito interessante, a mensagem é muito bonita, e eu gostaria muito que as pessoas me falassem o que acham dessa visão de Jesus, né, depois que lerem esse livro. Ele ainda está apenas em formato digital, tá? Já está à venda, e logo também vai estar em formato físico. Legal, muito legal. Os temas dos seus livros são muito interessantes. E são livros que remetem muito à reflexão, remetem muito à redescoberta das suas verdades. E isso é muito legal, porque às vezes a gente lê um livro que simplesmente passa pela sua frente e não te acrescenta nada. E os seus livros fazem a gente pensar, fazem a gente refletir nas nossas verdades, né? Porque todo mundo tem as suas verdades eternas, imutáveis,
E, na verdade, a vida é tão dinâmica, e a gente já mudou tanto, né, até hoje na vida, e vai mudar mais até o final dela, e vai continuar mudando depois que desencarnar, enfim. Então, é muito legal ler seus livros, porque faz com que a gente repense exatamente aquilo que a gente cria como o correto, o certo na vida da gente, e muitas vezes a vida não é assim, né? Aliás, a maioria das vezes ela não é assim. Então, para encontrar seus livros, Dani, concluindo aqui, a gente procura na Amazon, você encontra todos eles? Sim, eles estão todos na Amazon. Tem o meu WhatsApp no meu site, podem entrar em contato comigo. Quem quiser participar de uma história, de um livro meu, lá no meu site, ele tem um espaço para isso. Você pode me contar a sua história e virar uma personagem de um livro. Esse é um livro que eu vou montar apenas com histórias, depoimentos reais, e as pessoas não precisam se identificar se não quiserem. Qualquer pessoa que tenha passado por situações que acham que valem a pena dividir para acrescentar algo, para ajudar alguém, para se sentir respeitado, para desabafar, sou toda ouvidos e vou ser muito grata. Como é que a pessoa encontra seu site, Dani, para conseguir falar com você e comprar suas obras? Olha, tem o link do WhatsApp aqui do lado esquerdo, você pode falar diretamente comigo. Também, sobe um pouquinho aí, William, por favor. Aqui, ó, tem meus vídeos e depoimentos, né, que falam um pouco mais sobre a minha trajetória, né, alguns depoimentos de pessoas que leram os livros, o lançamento do escândalo. Tem uma entrevista também que eu dei para o canal Tinha Que Ser Preto, que é do meu amigo que eu fiz, né? Um amigo que eu conheci depois que eu comecei a trabalhar com os livros, do Sandrão, lá do Rio de Janeiro, que fala sobre personalidades, né? Porque hoje em dia se fala muito de revolta negra, virou até um pouco de modismo, né? Aí ele coloca só histórias boas de pessoas que estão fazendo bons trabalhos na população negra. O lançamento do Era Uma Vez foi no Espaço Quilombo, que é muito bacana aqui em Peruíbe. Minha participação na Academia Peruibense de Letras, tá? Foi um certificado que eu ganhei de escrita. Então, tem um pouco mais sobre a minha trajetória como escritora, né? E lá em cima tem contatos? Tem contatos também. Se você quiser entrar em contato por e-mail, não quiser entrar pelo WhatsApp, aí também pode falar comigo. Então, é giramundo.com. Isso, exatamente, giramundo.com. Muito legal. Dani, deixa um recado aqui para os seus futuros leitores que vão te acompanhar. Deixa um recado para eles, do seu coração. Para quem for ler o meu livro, eu espero de coração que seja tão edificante como foi para mim. Cada palavra que eu escrevo me ajuda a me reescrever como pessoa, como ser humano. Eu aprendo escrevendo e eu aprendo muito com quem também lê e fala comigo que eu estou indo no caminho certo. Cada pessoa que lê, que fala que se identificou, que fez bem, isso me traz a maior gratificação que eu poderia ter. Essa é a minha missão, de respeitar e dar voz a muitas pessoas que não tiveram voz para poder se defender, para poder falar, para poder expor a violência ou a falta de respeito que sofreram, e também para poder passar uma mensagem de união, porque nós todos juntos, com certeza, podemos fazer um mundo melhor. E tem novidade, viu? Era Uma Vez 2, eu estou escrevendo, logo, logo está aí. Que legal, que legal. Queria dizer que a Dani também é a curadora dos nossos livros psicografados, e ela também está psicografando um livro, né, Dani? Como é que se chama o livro? Já tem nome? O livro já tem nome, Sempre Maria. Eu nunca, eu nunca tinha psicografado um livro, acho esse trabalho incrível, e é muito interessante fazer uma história que você apenas usa a sua mão, né? Porque a história não é tua. É muito bacana. Esse livro, eu acredito que vai trazer muita informação e vai responder muita dúvida de muitas pessoas, né? E eu acho legal esse trabalho da psicografia, que traz a espiritualidade para mais perto de nós, né?
ou nós chegamos mais perto da espiritualidade, que a gente sempre imagina tão distante, e a gente vê que não é tão, nem tão distante, nem tão diferente daqui, né? A Dani, ela é trabalhadora na nossa casa, ela é médium, né? Nós estamos agora abrindo a nossa porta para a rua, aqui na cidade de Peruíbe, quer dizer, a gente está atendendo já há 2 anos e meio, mas no fundo de uma casa, de uma residência, quer dizer, não fica aberto e não fica conhecido fácil para qualquer pessoa que queira participar, né? Na verdade, são os apresentados dos apresentados que chegaram até nós. E a Dani está aqui conosco no corpo mediúnico, e psicografia, para quem não sabe o que é quando você recebe a intuição e o direcionamento de um espírito desencarnado para que escrevam o que ele quer que você escreva. Então, nós médiuns recebemos mentalmente, às vezes em forma de imagens ou em forma de palavras, e vai se montando uma história, né, um livro. Eu também psicografei um livro, que também já está publicado, que se chama Minha Vida é Assim Que É. E nós fizemos vídeos apresentando os livros. Você entra aqui em playlist, clica em conteúdos exclusivos. Nós temos 3 livros do Antônio de Pádua Neves, que é o diretor espiritual da casa. Nós temos o livro do Adenildo Araújo, que é um Exu trabalhador da casa, e também nós temos o livro do professor Nestor, que o livro dele se chama A História de um Simples Professor, que eu tive o prazer de ser fiz a correção do livro, a parte ortográfica. Gente, eu tive um problema técnico, na verdade, então a tomada estava mal encaixada, e o meu PC desligou, então eu vim aqui no escritório utilizar o computador do William. Então, nós temos aqui na Lavra de livros psicografados, livros maravilhosos que foram apresentados nos vídeos de conteúdos exclusivos, e é fácil de vocês encontrarem, é só clicar em playlist, conteúdos exclusivos, vocês vão ver a capa dos livros na capa dos vídeos, e a gente vai falar, nós como médiuns, um pouco desses livros, né? A gente vai descrever um pouco da nossa experiência como médium psicógrafo, e em breve a Daniele também vai falar do livro que ela está psicografando. Quero agradecer você, Dani, pela oportunidade que você está nos dando de trazer as suas obras e dizer para as pessoas que também na nossa casa, seus livros, da nossa casa espiritual no Ciente, seus livros vão estar à venda, porque são livros que trazem reflexões muito importantes, e todo o processo de aprimoramento é um processo espiritual. O processo de crescimento do ser humano é um processo espiritual. O processo de espiritual não é só falar de espíritos desencarnados. O processo espiritual é falar de desenvolvimento do ser humano. Então, os seus livros têm muito a ensinar, muito a acrescentar e muito para trazer reflexões. E, quem sabe, posteriormente, a gente faça a apresentação dos seus livros pessoalmente dentro da nossa casa e a gente possa estar conversando mais sobre isso. E eu quero agradecer muito a sua participação, Daniele, dizer que é uma grande honra ter você conosco aqui na casa. Você é uma companheira muito amada, muito querida, uma pessoa muito atuante, de grande importância para as nossas tarefas serem bem executadas. E quero deixar para vocês aqui, família Ciente que está nos assistindo, se você não se inscreveu no canal, agora é a hora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dê o joinha. Não esquece de dar o joinha nesse vídeo, é muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Quer conversar com a Daniele através do canal? Deixe seus comentários aqui, a gente se comunica com a Dani e ela pode estar entrando em contato com você, tá? Um beijo no coração de todos vocês e axé. Daniele, obrigado, gratidão. A todos que assistiram o vídeo, chegaram com a gente até aqui. Gratidão igualmente. Até a próxima, axé. Obrigada, Andréia. Obrigada, William. Obrigada pelo apoio. Obrigada por essa oportunidade de falar do meu trabalho, que é muito importante para mim.
obrigado à família Ciente, que me acolheu super bem, e axé.